Bom, boa noite, então. Então, hoje o professor César Agenor Fernandes da Silva vai ministrar a palestra Foucault, Descontinuidade e Rupturas. Antes de passar a palavra para o professor César, eu vou ler aqui o resumo do currículo dele, tá? Então, agradeço muito ao professor César pelo aceite ao convite. Então, seja bem-vindo, professor. E o professor César, então, é doutor em História e Cultura Social pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campos de Franca. Atua como docente e pesquisador no ensino superior desde 2004, em instituições públicas, comunitárias e privadas. Suas pesquisas de mestrado e doutorado tomaram como questão central o papel do conhecimento técnico-científico no projeto civilizatório dos homens de letras do Brasil no século XIX e os meios nos quais esses conhecimentos foram vulgarizados à imprensa periódica. Atualmente, ele tem voltado suas atenções para a história pública e para a divulgação do conhecimento histórico por meio de diversas mídias, com especial atenção aos podcasts e aos impactos, possibilidades e reinvenções de novas mídias e tecnologias no ensino histórico. Desde 2014, ele produz o podcast Fronteiras no Tempo, dedicado a temas históricos, e a partir de 2016 passou a integrar a equipe de divulgação científica do portal Deviante. E no momento, o professor César é professor da Unicentro, no Paraná. Então, muito obrigada, professor. Passo a palavra para você. Eu que agradeço o convite, é um prazer vir falar com vocês aqui, estão os meus alunos também da Unicentro, conhecer os alunos do programa de pós-graduação, a professora Andréa também que está aqui conosco, né? Samira, mas então foi um prazer retomar essas leituras, né, do Foucault, esse texto do Poveni é um velho conhecido, né, além de ser um texto muito importante na minha formação, ele é também um texto que há muitos anos eu trabalho com ele em disciplina em teoria da história, né? O texto base que pedido para ser discutido, aí vocês podem conversar comigo, tem a hora que vocês quiserem, para a gente ter uma conversa mais do que uma fala, uma palestra propriamente dita, mas para ser uma questão mais dialogada, é o texto Foucault Revoluciona a História, que é um ensaio do Poveni, que na edição brasileira do livro Como se Escreve a História, ele foi adicionado. Essa é a versão brasileira do livro. Se você for procurar esse livro em outro idioma, com esse título, ele não existe, porque essa é uma edição da UNB, que então adicionou esse texto. E tem algumas curiosidades, né, só para a gente começar a contextualizar o contexto do texto. A historiadora luso-brasileira, a Maria Beatriz Niza da Silva, que inclusive é introdutora de Foucault no Brasil, quando ela vai defender sua tese de livre-docência na USP, nos anos 70, ela está dialogando diretamente com o Foucault. Então, assim, a primeira que vem discutir um trabalho acadêmico de forma mais aprofundada o Foucault no Brasil, é ela, né, portuguesa, e ela também organizou, nos anos 80, um conjunto de textos de teoria da história que seriam fundamentais para se entender a história e sua escrita. E um desses textos é justamente esse texto do Paul Veyne, que vem bem antes dessa edição, que é o Foucault Revoluciona a História. Então ela junta, né, são um livro com 7 ensaios sobre teoria, e um deles é esse texto do Paul Veyne. Paul Veyne é historiador francês, contemporâneo ao Foucault. Eu já ouvi falar de algumas pessoas falando Paul Veyne, mas a nossa portuguesamos para Paul Veyne, então fica Paul Veyne, né? Se alguém souber, tiver um francês melhor do que o meu, e quiser corrigir a minha pronúncia, mas eu vou aportuguesar mesmo, falar Paul Veyne, como nós estamos acostumados a falar aqui no Brasil, né? A única pronúncia que eu corrijo é do Roger Chartier, né? Porque Roger Chartier não combina muito, né? Já que o homem é francês. Mas no caso do Paul Veyne, né? Então a gente trabalha. Eu já vi a professora Vera Bittencourt do Museu Paulista falar Paul Veyne, ela que faz essa pronúncia, né? E ela é professora de teoria da história da Universidade de São Paulo. Tem umas leituras bem interessantes. Mas fica aí esse paralelo apenas como simples curiosidade para fazer uma referência ao 3º capítulo do próprio livro, uma simples curiosidade sobre o passado do livro Como se Escreve a História. O livro inteiro do
que foi acrescentado esse texto, quando você você lê esse último capítulo, e depois você volta e relê o livro, ou faz o contrário, lê ele primeiro, o Foucault Revolução na História, e vai ler como se escreve a história, o livro tem outro sentido. O Paul Veyne e o Foucault, apesar deles terem a diferença de idade pequena, 4 anos, o Foucault foi professor na Universidade do Paul Veyne. Eles desenvolveram uma amizade de longa data e um projeto intelectual em conjunto, ao ponto do próprio Paul Veyne, em seu texto, dizer que, olha, se eu tivesse entendido antes o Foucault, né, eu teria falado sobre o pão e o circo de uma forma diferente. Quando você pega o texto Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, né, ali você vê essa proposta do Foucault sendo colocada, né, porque no final das contas né, é uma pergunta que não faria sentido para os gregos. Não acreditar nos mitos não é mito, né? Quer dizer, fazia parte da composição da realidade dos gregos, ou o que a gente chama de gregos hoje, né? Porque os gregos tais qual a humanidade não existiam, mas tal qual ele se compreendia em determinado momento da história. E isso que é uma questão bem interessante. Para dar alguns contextos, né? E aí, só para explicar o título, com descontinuidade e rupturas, porque o Foucault, e aí é uma coisa meio básica, né, a gente sempre fala para os alunos, né, quando a gente vai ou dar uma disciplina introdutória num curso de história, ou trabalhar com teoria da história, a gente faz aquela linha, risca aquela linha tradicional, né, divide lá a divisão quadripartite francesa, né, e aí você vira para o seu aluno e fala, você achou que isso era história? Achou errado, querido aluno, isso não é história. Né, a gente começa a desconstruir a ideia de que existe uma linearidade na história, que essa história pode ser explicada como um acúmulo, né, de sucessões de eventos, ou, e aí o Foucault vai além, que exista um sentido imanente, transcendental nessa própria história. Né? E se você procurar um sentido transcendental na história, fora do cristianismo, antes do século XIX, você não vai encontrar. É o século XIX que cria os sentidos transcendentes da história, ou seja, uma origem, e aí a gente vai ter, por exemplo, a valorização dos estudos greco-romanos em diversos países como fonte dos nacionalismos do século XIX, que vão traçar uma linha de origem de um ocidente, da nação, e como se toda essa história fizesse um sentido. Quando a gente olha, por exemplo, para Walter Benjamin com seu Anjo da História, que é uma metáfora muito bonita, mas o anjo da história de Walter Benjamin é uma crença numa linearidade, uma continuidade da história, porque ao final das contas, esse anjo será um vingador, porque ele vai recompor ao homem, ao humano, todas as injustiças cometidas na história. E aí ele está sendo soprado por isso a cabeça dele é virada para trás, né, daquele anjo do Poucli, né, porque ele só consegue observar o passado, mas as asas e os ventos do tempo impedem que ele volte, então ele só é empurrado para frente. Mas ele vai ser uma testemunha das injustiças que aconteceram. Isso isso tem um sentido da história. Né? Para o Foucault, a história não tem um sentido. Isso que é um ponto que é importante, da descontinuidade e as rupturas. O que a gente pode discutir a partir de Foucault é o não sentido da história, no sentido do ponto de vista que existe uma trajetória, um caminho, uma direção a qual a gente está arrumando. Aí você tem as filosofias da história do século XIX, todas elas constroem sentido para a história. Você pegar o cristianismo, uma interpretação do cristianismo, o cristianismo tem começo, meio e fim. Dentro do cristianismo cristão, o cristianismo católico, perdão, cristianismo cristão é redundante, o cristianismo católico, por exemplo, né, que você tem lá a origem com Gênesis e o fim com Apocalipse. Né? Embora a própria a teologia hoje reconheça que o Apocalipse é apenas um texto metafórico. Né? Mas o final projetado é que todos nós voltaremos ao paraíso, há um fim na história. Quando você pega, por exemplo, dentro do materialismo histórico dialético do Karl Marx, existe um sentido, a gente está arrumando em etapas, então a sucessão dos modos de produção que nos levam no final, ou não necessariamente ao final da história, mas nos levam a uma trajetória que invariavelmente nos levará a uma sociedade na qual não haverá exploração do homem sobre o homem. Não haverá, então, esse motor que conduziu a história, que é a luta de classes, ele estará superado. E aí chegaremos a uma nova fase.
não se sabe para onde se vai, porque também não está interessado em falar isso, ele está falando de como superar aquela fase que ele estava vivenciando, né, a partir da análise extremamente refinada e acurada que ele faz sobre o que é o capitalismo. E aí, quando ele faz essa análise, ele é teleológico, porque ele usa o que ele compreende em seu tempo, e a gente não pode, nos dias de hoje, explicar o mundo sem ter as condicionantes materiais e econômicas como elementos fundamentais determinantes das nossas condições de vida. A gente vai discutir desigualdade o tempo todo em educação, a gente vai fazer uma explicação para a sociedade, a gente vai tentar contextualizar as condicionantes materiais a qual a gente pertence. Então, quando a gente vai para a sala de aula, a gente sabe das diferenças que existem entre as potencialidades e capacidades no ensino público e privado, o ensino público central e o ensino público de periferia, por exemplo. Há uma diferença enorme entre essas possibilidades e entre o que a gente consegue alcançar e as condicionantes que vão determinar ou vão limitar a emancipação desses indivíduos. Ok, a gente consegue explicar na sociedade capitalista do século XXI as desigualdades, formas de vida a partir desta lógica. Mas o que o Marx faz ele olha para a sociedade capitalista e projeta isso com uma filosofia da história. Então ele vai numa origem, e a origem seria o fim das terras comunais. Tem muita relação com a Inglaterra, que ele está vendo, né, que tinha as terras comunais, e que a partir do governo do Oliver Cromwell, elas vão se encerrando, né? Se deixa de ter as terras comunais da Inglaterra do século XVIII, e é bem interessante isso, outro dia deu um clique nisso, né? O Marx tem uma experiência histórica muito próxima dele, de um século atrás, que deve ter talvez visto alguém que lembrava de um avô, de uma bisavó, né, que tinha uma experiência em terra comunal que foram extintas na Inglaterra. E ele vai pegar lá no Rousseau a ideia da propriedade privada como origem de todos os males, e vai então refinar essa lógica, jogando isso como sentido da história. Então, para o Marx, o caminhar da história é uma sucessão dos modos de produção. Estou falando bem en passant, né, porque você vai lá, você tem a ideologia alemã, ela vai ter uma complexidade muito maior, essa tese está expressa na ideologia alemã, mas tem um sentido nessa história. Assim como Hegel também projeta sentido na história, quando ele fala da questão, por exemplo, do espírito absoluto. O espírito absoluto seria uma ação racional que tomaria os rumos da vida, a gente poderia passar, seria um mundo guiado completamente pela razão, pelo espírito absoluto, que não é um espírito místico, não é um espírito divino, mas simplesmente a razão que teria aflorado em alguns momentos. Né? E tem um livro lá chamado Filosofia da História que ele explica isso. Né? Ele vem antes do Marx, mas por quê? Essa transição do século XVIII para o XIX, ele vai dar sentido para a história. O Foucault, e aí o Foucault mitiniano, ele vai olhar para a história e não vai entender ou não vai concebê-la como uma história unitária que faz sentido. A história é essencialmente descontinuidade e ruptura. Né? Então, tanto é que ele tem uma entrevista muito clássica que ele dá nos anos 60, ele fala, se você olhar para o século XVII e até meados do século XVIII, você não encontra o homem. Existe uma invenção do conceito de homem. Aparece lá, por exemplo, no Carlos Linneu, aparece um conceito de homem como Homo sapiens, né? O Homo sapiens sapiens, você cria um conceito, e a partir do momento que você cria um conceito de homem, você passa a estudá-lo como objeto, ele vira um objeto e sujeito ao mesmo tempo do conhecimento. E você vai ter os movimentos, quem vai refinar isso é o Kant, que vai tirar o centro de conhecimento de Deus e vai trazer o centro do conhecimento para o homem, fundando um discurso duplo da modernidade. O próprio Foucault, e aí as referências bibliográficas, depois eu mando para a Semira, mas tem uma série de referências para vocês poderem conhecer. O próprio Foucault tem um texto que ele vai analisar o textinho do Kant chamado O que é o Iluminismo, o que é o esclarecimento na tradução portuguesa, que eu acho que é mais adequado. E o Foucault dá uma palestra de 4 horas sobre esse texto de 5 páginas do Kant. E aí ela é transformada num texto que tem no site do Espaço Foucault da UNB. Como a gente está online, depois eu mostro para vocês, tem muita coisa legal lá do Foucault. Muito material original. E a qual ele vai falar que o discurso do Kant é o que funda essa modernidade. E o discurso da modernidade, a gente vai ver no século XIX, por exemplo, se a gente lê o textinho clássico do Arno Velling, lá publicado sobre o Ranke, né, que ele fala lá dos discípulos radicais do Ranke, e fala sobre a objetividade da história, ele vai mostrar para a gente que o historicismo, como é de que material é feito o historicismo, né, que é um fruto do século XIX. Então, mesmo que a gente escreva uma história, pense uma história no século XXI,
desapartada de certos sentidos positivistas, né, de sentido, mas isso está muito presente na forma como a gente explica a história, que a gente tenta entrelaçar os dados. E pensar a partir do Foucault é pensar essa história como a descontinuidade e a ruptura das coisas, né? Então, é bem interessante se pensar nisso, né? Quando o Paul Veyne faz a relação... Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me falar. Eu sei que eu estou falando de uma série de questões, eu estou fazendo uma introdução, mas se estiver confuso, vocês me falem, tá? Quando o Paul Veyne faz, por exemplo, uma relação entre o horror que podia causar a gladiadura, mas que a gladiadura não era um problema do cristianismo, ela existia junto com uma ética nascente do cristianismo, e o cristianismo primitivo, vamos chamar assim, embora esse termo, o cristianismo da antiguidade, de sua origem, que chama-se de cristianismo primitivo. Então tá certo, esse termo é usado mesmo, cristianismo primitivo, que é dos primeiros séculos, pré-oficialização. É Sim. Isso mesmo, termo. O cristianismo medieval e o cristianismo contra-reforma são completamente diferentes um do outro. Eles não têm o mesmo sentido, eles são datados de uma ruptura. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo cristianismo, e aí, tudo bem, não estou tentando dar um sentido de continuidade, mas só isso aqui que eu estou fazendo é só fazer um paralelo. O mesmo cristianismo primitivo que não tinha problema com a gladiadura vai ser o mesmo cristianismo moderno que vai conviver com a escravização de africanos durante 4 séculos e vai estar tudo bem. Vai estar tudo ok. Você não tem uma condenação do cristianismo à escravização. O cristianismo conviveu com a escravização. Né? 4 séculos, a gente para pensar a escravização pelos portugueses. Quando os portugueses entram no comércio de escravizados da África, eles entram no século XV, quando eles começam a colonizar as ilhas do Atlântico e produzir os primeiros engenhos de cana lá. Antes do século XVI. E estava tudo bem, tinha justificativa religiosa para isso. Né? Então você tem, e aí ele vai fazer uma explicação tentando inverter a ideia, né, de por que acaba a gladiadura, né, quando a gente vai tentar romper os objetos naturais. Mas eu vou chegar lá, só fiz uma pequena introdução, não vou avançar muito, eu vou sair da capa, eu vou para o próximo slide. Então, só para alguns contextos aqui, tá? O Foucault, se nós formos colocá-lo dentro de uma tradição do pensamento ocidental, vamos colocar assim, nós podemos colocá-lo como um pós-estruturalista. Né? No momento em que... Fechou a apresentação? Ah, não, desculpa, fechou não. É que fechou para mim aqui sem querer, não está funcionando. No momento em que o estruturalismo foi um pensamento predominante dentro das ciências humanas e sociais nos anos 60 e 70, né, teve o seu grande expoente com o Claude Lévi-Strauss, embora não haja uma unidade no estruturalismo. O estruturalista tem, por exemplo, Lacan, que foi dentro da psicanálise, ele tem a ideia de um pensamento estruturalista, o próprio Claude Lévi-Strauss, que aí vai dar um refinamento teórico à ideia. Deleuze tem um texto muito interessante que ele fala sobre o estruturalismo, que ele vai fazer um mapeamento do que foi. E ele mesmo diz, a gente chama de estruturalismo, mas é muito mais uma forma didática de explicar do que necessariamente que reflete a realidade do produção de conhecimento desse momento. Basicamente, o estruturalismo concebia que criavam-se estruturas, né, que a sociedade é baseada, não criadas, ela é baseada em estruturas, e essas estruturas elas são singulares à medida do tempo, do ponto de vista que se você mudar um elemento dessa estrutura, você muda a estrutura inteira. Mas essas estruturas determinam o nosso modo de vida. Então, o Lévi-Strauss, por exemplo, vai lá estudar, ele tem um livro chamado Antropologia Estrutural, que ele vai estudar as relações de parentesco, na qual ele vai tentar enxergar a casa vazia, a casa cheia, vendo, por exemplo, a relação, que a relação mais importante naquele forma de composição de núcleo familiar era o irmão da mãe, ou o pai da mãe, né? Não necessariamente o pai biológico, mas você tinha uma outra relação, que era o tio. Então ele tinha uma presença, você tem uma estrutura de relação familiar, em que a família não era necessariamente nuclear, mas você tem uma figura ali que é importante. E esses elementos, e esses pontos desse elemento da família, por exemplo, ele conseguia, a partir dele, pressupor uma estrutura geral da sociedade baseada na relação de parentesco. Não sei se ficou meio claro, muito claro, mas só para a gente ter uma ideia, né? Então ele fala assim, tem uma estrutura social e não importa quem é o indivíduo A, B ou C, o que importa é que eles vão cumprir esse papel nessa estrutura. E aí o estruturalismo tinha um problema, que é a ausência do tempo.
O estruturalismo é um pensamento, e essa foi a grande crítica ao estruturalismo, que é um pensamento em que não comporta a existência do tempo como problema no seu pensamento. E aí o Foucault, qual que é o contexto dele? Está no pós-estruturalismo, porque não descarta completamente os elementos do estruturalismo. A gente tem algumas estruturas que a gente vai repetir. Se você pega os clássicos da sociologia, por exemplo, o Durkheim e o Weber, né, o Weber, por exemplo, vai falar que nós fomos reproduzindo comportamentos automaticamente, sem a gente perceber, e que é comum para todo mundo. Que são as ações que a gente toma, as ações sociais. Então a gente fala bom dia, a pessoa responde bom dia, a gente chega para alguém e fala, ei, tudo bem com você? Se a gente não tem intimidade com a pessoa, a pergunta é só retórica, é só por educação, a gente não quer saber se a pessoa está bem ou não. Ela vai falar, tudo bem, tal, tudo bem. Ela não vai te contar o problema da vida, né, porque é uma relação automática que a gente tem. Então isso faz parte de uma estrutura, todo mundo sabe, ninguém para refletir sobre isso, e a gente vive assim. Então a gente reproduz uma estrutura, a gente cresce, estuda, se forma núcleos familiares, e aí hoje núcleos familiares mais diversos, reproduz e morre. É mais ou menos o que é esperado de nós, né, dentro de uma ideia básica. É claro que existem variações, mas a gente vai meio que seguir essa trajetória. Né? Então a gente vai lá produzir, vai criar núcleos familiares, ou viver solteiramente, ou a gente tem ali mais ou menos alguns padrões que a gente segue. Isso, basicamente, é uma explicação válida para entender uma sociedade. Acontece que, como é que o Foucault vai compreender esta ideia? Ele vai colocar o tempo. Então, se você olha para as soluções da filosofia do Foucault, as soluções filosóficas do Foucault é escrever história. Todos os textos do Foucault são textos de história, para resolver questões filosóficas. Então ele vai escrever a história da loucura. Ele vai escrever um livro chamado A Função do Autor. Ele vai mostrar como é que o papel do autor surge, a função do autor surge no século XVIII, e quando é que você passa a ter a importância do livro assinado por um ente. E aí você vai ter, por exemplo, a lei de copyrighted, que vai ser explicada de outra maneira, dentro de uma ótica econômica, a partir da Revolução Industrial. Elas têm relação direta. Né? A lei de direitos autorais, que surge no século XVIII, que quem escreve passa a ter uma função ali. No século XVII você não encontra a função autor. No século XVI você não encontra essa função autor. Ela vai ser predominante para o Foucault a partir do século XVIII. Passa a ter uma função autor. O lugar de autor como uma autoridade do discurso escrito. Né? E o Foucault, que é analisado pelo Paul Venn nesse texto, e o Foucault, que aí eu particularmente tenho mais afinidade de leituras e maior carga de leitura, é o Foucault que a gente chama da terceira fase, que é o Foucault pós-vigiar e punir. Né, que é o Foucault que vai, de fato, entender essa ideia desse pensamento histórico, essa história de genealogia, que ele já tinha ensaiado na arqueologia do saber, né, embora na arqueologia do saber, assim como em ordem do discurso, ele ainda enxerga o discurso quase como uma atividade autônoma. E é o que ele supera na terceira fase. O Foucault, e é isso que é bem interessante, e ele ajuda a gente a entender isso, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não sei se gostam do trabalho de vocês, se vocês trabalham com algum autor, né, se estão analisando, primeiro ponto que a gente tem que observar é que não existe unidade da obra. Não existe, ninguém escreve o primeiro livro pensando no último livro que vai escrever. Você pega depois de uma vida a pessoa escrevendo, não existe uma unidade desta obra, porque essa pessoa está vivendo momentos diferentes, leituras diferentes, e o Foucault exatamente, ele representa muito bem essa ideia, né, de que ele vai ter fases na qual ele vai repensar a própria produção. Então Foucault, a partir do Vigiar e Punir, os Anormais, né, os próprios textos que compõem o Microfísica do Poder, que é uma edição brasileira, Roberto Machado, que foi orientando do Foucault, compilou os textos, né, vários ensaios do Foucault, e das aulas também do Collège de France, né, que são daqueles da... A Martins Fontes publicou separado, mas existem edições francesas com todas as aulas do Foucault. Vários livros que a gente compra eram aulas, né? Porque só uma curiosidade, o Foucault, como ele era titular da cadeira, ele não dava aula o tempo todo, não é semanalmente ele estava em sala de aula. O Foucault dava aula 2 meses no ano, tinha de 4 a 8 encontros com os alunos, sem muito. Só que cada encontro que ele dava, cada vez que ele se encontrava com os alunos, ele tinha uma produção de pesquisa que ele tinha realizado, ele gerava um livro.
Você tem um exemplo disso, é eu, Pierre Rivière, degolei minha mãe, meus irmãos, e fui ao cinema. Não fui ao cinema, é brincadeira, mas... Matei todo mundo e fui passear. É basicamente isso, assim, né? Horrível. É um livreto que ele escreve, um ensaio que ele escreve junto com os alunos dele, que eram doutores, que eram professores da disciplina, junto com ele, e alguns doutorandos, e eles fazem essa pesquisa mostrando como é que o discurso psiquiátrico penetra no discurso jurídico. Como você passa a criar a ideia do que você tem condicionantes à criminalidade, que podem servir como atenuantes, ou que criam uma necessidade de um tipo de presídio diferenciado, que são para os presos psiquiátricos. Então, você vai ter a psiquiatria forense, por exemplo, né? O que trabalha um pouquinho essa ideia da psiquiatria forense é aquela série divertida, mas nada precisa historicamente, que é o Freud, da Netflix, que é uma série austríaca, que é divertida, gostei da série. Ela não tem nenhuma precisão histórica, né? Mas é naquele momento que a psiquiatria e a psicologia forense passam a fazer parte, no século XIX para o século XX, do discurso jurídico, né? E entender essa proposta do Foucault é entender exatamente como ele vai pensar a história, quer dizer, então, hoje a gente pensa nas condicionantes do crime, né, de um psicopata, né, das condicionantes, o que levou aquele indivíduo a cometer o crime, por exemplo. Hoje, isso entra nas peças jurídicas. Isso é uma influência, vem lá do século XIX, quando você começa a pegar esse conhecimento da psiquiatria nascente e colocar no sistema jurídico. O Foucault, então, investiga isso a partir do caso do Pierre Rivière, que foi o que levantou os debates dentro do sistema jurídico francês, e a partir daí ele se espalha, vem para o Brasil, vai para os Estados Unidos, Inglaterra, ele se espalha ali dentro, e é um livro maravilhoso. A primeira metade do livro são os autos, e os autos são narrados. Assim, é um livro, ele é pequenininho, é um livro de bolso praticamente, assim, recomenda a leitura desse texto, ele é muito agradável. É meio bizarro o começo, porque é um crime bárbaro, né? Ele mata a madrasta, mata os 3 irmãos e leva a cabeça para o pai ver, assim, o pai estava trabalhando no campo, assim, não é spoiler porque é história, né? Então, e aí tem toda uma discussão em torno, vai envolver a opinião pública, vai envolver o sistema judiciário, vai envolver o discurso psiquiátrico, e eles vão mostrar as peças que compõem esse novo discurso e essa nova prática dentro do processo jurídico, que vira também uma prática social. Esse é o Foucault da terceira fase, é o Foucault que olha como discurso e prática são a mesma moeda, como você não pode produzir discurso sem novas práticas e novas práticas sem novos discursos sociais. Então você tem, tanto é que quando a gente vai pensar na produção de um saber histórico, na produção de um sentido histórico, a gente está sempre olhando para as guerras de narrativa. 2020 é um ótimo exemplo para a gente entender as guerras de narrativa, como a gente tenta dar sentido de verdade para o mundo, né? Então isso vai estar muito na maneira como o Foucault vai pensar a história a partir dessa terceira fase. Tem um livro de 2 filósofos, Dreyfus e Rabinov, que eles vão... deixa eu até pegar aqui, tá? Depois eu vou passar as referências bonitinho, do Dreyfus e do Rabinov para vocês. Passo num documento de Word, eu vou redigitá-las e passo para vocês, que eles vão pensar justamente essas 3 fases, né, do Foucault, né, e de como é que ele vai se resolver. E esse Foucault da terceira fase que é pensado pelo Paul Venn nesse texto, né. E aí, tem 2 Foucaults aqui, dentro desse contexto, dos contextos, né, das leituras do Foucault. Tem aí um filósofo americano chamado Richard Hort, que estuda o Foucault, que é bem importante, dentro do próprio pensamento estadunidense, que ele vai falar que existem 2 leituras do Foucault, a leitura estadunidense e a leitura francesa. A leitura estadunidense, ela é a leitura do Foucault como um cavaleiro da autonomia. Eles leem o Foucault a partir de uma ótica liberal pragmática, porque qual que é uma das ideias do Foucault? Que é o alargamento das possibilidades individuais. Né? Quer dizer, deve-se alargar as liberdades individuais dos indivíduos, né? E aí uma das preocupações dele sobre o alargamento das liberdades individuais é quando ele vai estudar a sexualidade, por exemplo, né? Quando ele vai mostrar para uma das conclusões que ele chega, não a única, uma das conclusões que o Foucault chega é que, por exemplo, nunca existiu na história, exagero, né? No que ele vai observar que ele não conseguiu encontrar
nos seus estudos do mundo antigo até o período dele, um momento em que não houvesse um maior controle social sobre a sexualidade do que a nossa época. Porque todo mundo fala sobre sexo, e a partir do momento que todo mundo passa a falar sobre sexo, passa a ter uma normatização das relações sexuais, da sexualidade. Na Idade Moderna, ninguém precisava se assumir gay, por exemplo. Eu sempre falo para os meninos, né? Era uma questão de ética, Sim. né? Que é o que ele fala, né? E não uma questão de normalização mesmo, né? Da sociedade normalizada. Era uma ética, né? Era um cuidado de si, que é o que ele chama, né? Pelo menos para o mundo romano e grego, né? Era um cuidado que você tinha com o seu eu, que você dependia de certas filosofias, para você seguir ou não. Então, os estoicos seguiam isso muito à risca, os pitagóricos seguiam muito à risca, né? E na Idade Moderna já viram uma norma, né? Um padrão mesmo. Sim. E a sexualidade define o indivíduo hoje, né? Nos define enquanto personalidade. Quer dizer, nós dependemos nós temos que ter uma identidade sexual também, seja de gênero, de orientação, né, de subjetivação da sexualidade. Então, isso passa também a nos definir. Oi, João, tudo bem? O João Pedro é aluno do curso de História. Você está estudando... Você está fazendo em Santa Maria mesmo? Não, né, João? Ele foi meu aluno no ensino médio, ele faz... não, em Pelotas, né, que você está fazendo. Ele faz História e ele participa de um grupo de História Antiga. Na UFPEL, é isso mesmo, Federal de Pelotas. João Pedro? Como que é o João Pedro? Ele está na graduação, Vitorino Será que é do Leca? Ele participa do Leca? Ué, mesmo. Que legal. Que a gente não se conhece, né, João? Acho que não. O mundo é muito pequeno, é. O João Pedro foi meu aluno no ensino médio, em 2015. A hora que ele entrou com esse nome, Fábio, João Pedro Fábio, eu falei, esse nome não me é estranho, porque eu devo ter visto no pessoal do Leca. Bem-vindo, João Pedro. Pessoal, vou aproveitar então, vou pedir para vocês assinarem a lista de presença que eu deixei o link no chat, tá? Porque a gente vai gerar certificado de ouvinte para vocês, ok? Então, desculpa, Cezinha, de atrapalhar você. Então, só para fazer essa continuidade, eu acabei nem falando que era o João, eu estou falando uma fala sobre o Foucault, né? Eu falava, deixa eu chamar o João, você mesmo está aqui, ele faz parte do LECA, tal. Eu falava, legal, pode para conviver aqui também, participar, que é muito legal isso, assim, né? Então, uma pessoa que eu deixei uma má influência aí, foi fazer história depois, né? Então, sacanagem. Então, assim, o Foucault lido pelos estadunidenses é o Foucault Cavaleiro da Autonomia, né? E o Foucault, pelos franceses, é um Foucault com Nietzsche, embebido de Nietzsche até a veia. E aí tem um texto que é muito importante, que está no Microfísica do Poder, que marca a passagem da última fase do Foucault. Foucault morreu prematuramente, ele morreu muito jovem, né, nos anos 80, que é o Nietzsche, a genealogia e a história. Esse texto ele é um texto difícil de ser entendido, mas ele é um texto chave para a gente entender a mudança de concepção do arqueologia do saber para o vigiar e punir. Esse texto está no meio do caminho, ele consegue, ele tem uma nova compreensão da trajetória e do pensamento histórico. E é aí que o Foucault revoluciona a história. Esse é um ponto importante, né? Que aí esse Foucault que está com Nietzsche, abraçado com Nietzsche, e não te largo mais, né? Porque é a maneira como ele vai passar a entender a concepção, ter a sua concepção de história, né? Então, passamos para o próximo, que é uma ideia de verdade e método, né? Primeiro ponto, né? Não existe um método em Foucault, né? E aí o método no sentido da metodologia tal qual a gente compreende as ciências duras, né? Por exemplo, mas tudo bem que nem as ciências duras, a gente pode dizer mais hoje que elas acreditam que estão descobrindo uma verdade absoluta. Você pega o próprio Popper com os quebras de paradigmas, ele vai mostrar pra gente que as ciências que a gente chama de ciências exatas, ou as ciências duras, né, as biológicas exatas, elas têm a compreensão de que elas estão formulando conhecimento, e esse conhecimento ele não é absoluto, ele pode ser superado e pode se mostrar inválido, né, que é a metodologia da dúvida, como chama o Anthony Giddens, né,
que o conhecimento científico ele nunca se afirma como uma verdade absoluta. Né? Mas nos anos 70, quando o Foucault está pensando essas questões, né, ele vai pensar justamente uma ideia de que com o método dentro das ciências exatas, ele é muito claro, né? Como é que é um método? Você vai fazer um experimento, esse experimento, você reproduzindo ele sob as mesmas condições em qualquer outro lugar, ele tem que chegar ao mesmo resultado. Se ele der um resultado diferente, então o método está errado. Né? Mas se você pega 3 historiadores e põe numa sala e dá o mesmo corpo documental para eles, muito provavelmente eles não vão chegar ao mesmo resultado da pesquisa. Né? Aí parece, aí você põe um marxista, um Foucaultiano né, e um bêbado na sala, parece piada ruim, né? E cada um vai Como é falar que é? O outro é o quê? É um marxista, um Foucaultiano ter bêbado? um bêbado, Que é a realidade dos historiadores da pandemia, não é? Bêbados. Sacanagem. Eu não tô bebendo dia de semana, eu bebo só de final de semana para evitar que você fica trancado em casa, você quer beber, porque assim, tem muitas atividades, então eu evito. Então, assim, porque os resultados, não existe reprodução de resultado dentro das ciências humanas, né? Ou sobretudo na história, né? Então, a forma como você vai abordar, como ele aborda os objetos, vão variar. O próprio objeto define o método de trabalho. Um historiador que trabalha muito assim, e também por isso que eu tenho uma admiração muito grande por ele, é o Peter Burke. Cada trabalho do Peter Burke, a própria produção final do texto dele varia de acordo com o objeto que ele escolhe. Se você pega Veneza e Amsterdã, por exemplo, é um texto cheio de números, de detalhes, né? Ele vai fazer a prosopografia das elites de Veneza e Amsterdã, fazendo um paralelo entre elas, que é um texto radicalmente diferente, por exemplo, da cultura popular na Europa moderna, que é um texto que ele está discutindo com os antropólogos, especialmente com o Weber. Ele está querendo fazer um acréscimo à leitura do Weber, mostrando que a ética protestante, ele vai chamar de ética pequeno-burguesa, porque ela era também dos reformadores católicos, não apenas dos protestantes. Então ele vai dar uma outra explicação para o sentido histórico do Weber, da formação do espírito do capitalismo. E ele faz isso num parágrafo. Eu acho genial isso do Peter Burke nesse texto. Né? Que não era necessariamente a intenção central dele, mas ele levanta essa lebre. Né? Então, cada texto trabalho dele ele vai trabalhar a partir de uma metodologia. Né? E o Foucault vai reproduzir muito isso. Não existe um método único. Né? Assim como também não existe uma verdade que possa se dizer absoluta, transcendente. Né? Existe verdade? Obviamente que existe. A gente vive sob os regimes de verdade. Existe um regime de verdade com o qual a gente vive aqui. A gente estabelece a vida. Igual, por exemplo, a ideia de ideologia. Né? Só para trazer o próprio texto do Paul Veyne como uma ideia. Né? Existem ideologias. As ideologias são ordens do discurso. Elas são discursos. E esses discursos ideológicos orientam práticas. O que para o Foucault não existe é um pensamento que falseia o real, que a gente pode chamar de ideologia, que isso é Marx. Não existe uma ideologia que explique que traga uma profundidade que seja diferente do que a gente vê na superfície. Não existe algo que vá revelar uma verdade a ser descoberta no passado. Não existe uma verdade para ser descoberta e ser vingada pelo anjo da história. Não existe algo que não esteja dito. Não existe algo que esteja escondido, turvo. Quando Paul Veyne faz a metáfora do iceberg, então quando a gente vai estudar a história, a gente vê lá uma raridade, que é a ponta de um iceberg. Né? Então é um evento raro. E a gente vai estudar e vai começar a perceber que, mesmo que aqueles indivíduos não tenham consciência da totalidade do que eles estavam vendo, daquele fenômeno que eles estão vivendo, existem elementos que nos ajudam a explicar aquele processo histórico. Só que quando a gente vai olhar, se a gente mergulhar o máximo que a gente puder, até onde o iceberg termina, é a mesma matéria que está na superfície. A gente só está explorando a profundidade desse iceberg. Mas, então, ou seja, tudo é superfície. Tudo que está dito está sendo dito no próprio discurso.
Aí vou dar um exemplo da minha pesquisa, né? De como que a gente deve ter uma atenção. Quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eu comecei, então, fui lá investigar os periódicos, né? E fui investigar outros corpos documentais, como, por exemplo, concurso de professores de primeiras letras. Fui no Colégio Pedro II, analisar os programas de ensino do Colégio Pedro II. Fui na Câmara da Cidade ver relato de fiscal de freguesia sobre as escolas, o que eles estavam fiscalizando as escolas. E aí você vai perceber que tem uma ideia muito forte de que o ensino tem que ser com base no método científico, os conhecimentos têm que ser o conhecimento científico moderno, que estão sendo reproduzidos pelos periódicos no Brasil. Então você tem todo um discurso que tenta trazer uma lógica de racionalidade do jurista notável do século XVIII para o século XIX, que está presente aqui. Você vê o discurso, você vê que eles estão fazendo leituras filosóficas, releituras iluministas, e que isso está sendo reproduzido no Brasil. Se você pega a discussão da imprensa do norte a sul do Brasil, ao longo do processo de independência, a discussão principal era sobre o constitucionalismo. Raramente, ou você quase não vai achar, e eu não estou afirmando porque eu não conheço toda a documentação para afirmar dessa forma, mas eu tenho por hipótese que vai ser muito raro você encontrar alguém que não defendesse um princípio constitucional no período da independência no Brasil. Todos estão defendendo isso. Porque isso faz parte de um discurso que vem, né? Que não é que vem, ele tem a influência das leituras europeias, e você vai ter homens no mundo luso-português, como o Visconde de Cairu, o José da Silva Lisboa, que foi o introdutor de Adam Smith em Portugal, e que era referência bibliográfica em Coimbra. Então, por muito de onde esses homens passaram, que estão escrevendo jornais aqui, no período da independência, logo no começo do século XIX, passaram em sua formação. Então ele funda o curso de primeiras letras, tem o Silvestre Pinheiro Ferreira, que vai trazer uma concepção filosófica contemporânea para a corte, e essas ideias vão se difundir por meio da imprensa periódica. Só que quando você vai olhar a prática, por exemplo, então se chegavam maquinários modernos para modernizar a indústria com base no pensamento técnico científico, elas apodreciam. Ninguém levava isso para o campo. Você tinha todo um discurso do José Bonifácio de racionalizar o trabalho no campo, você tem os manuais de escravidão, os manuais do agricultor, todos eles basados no discurso científico do período. Mas isso não se transforma em prática. Porque aí você tem que analisar o quê? Aí você tem que analisar por que não vira prática? Né? Porque você tem, e aí a escravização é um ponto fundamental para a entender Brasil do século XIX, e a forma como as lógicas, uma sociedade escravista impede, naquele momento do século XIX, fora dessa bolha desses homens intelectualizados de Estado, uma efetividade do discurso científico na prática, que levasse, por exemplo, o Brasil se transformar nos Estados Unidos da América do século XIX, só que no Sul, né, desenvolver um grande polo industrial, né, desenvolver outras formas de sociabilidade que tomavam conhecimento científico. No Brasil não tem um Thomas Edison, por exemplo. Né? E por quê? Porque a ciência não floresce deste ponto de vista, como, embora ocorressem muitas tentativas por parte do Império, ela não se difunde, não é abraçada por um grupo que deveria ter abraçado. Ela não se transforma em produção técnica no campo. Mas o discurso está lá, o discurso está presente. Só que ele esbarra nessa prática. Então, se você só lê o discurso, então você vai achar que o Brasil era o que havia de mais moderno em ciência do século XIX. O discurso da imprensa era extremamente moderno, estava totalmente amparado. Os discursos raciais no Brasil, da divisão das raças, chega na década de 30 do século XIX. Não é com Gobineau na segunda metade, é na primeira metade. Está chegando o discurso científico. O método lancasteriano, que foi um método criado, tá lá o Thompson não chama desse nome, né? Mas quando eu leio aquele textinho do Thompson, um excelente texto do Thompson, Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, e aí só um parênteses, que levou as pessoas a confundirem Foucault com Thompson, misturar as duas coisas, porque eles estão falando basicamente, eles estão falando de disciplina, de tempo, só que eles estão falando sobre óticas diferentes. O Thompson está discutindo a partir da concepção do materialismo histórico. Então ele está enxergando ali a questão cultural na mudança do modo de produção, de como essa mudança, transformação cultural transforma as relações sociais de produção, e nesse sentido a infraestrutura e a superestrutura da sociedade. Então para ele é criada a escola. Cezinha, uma questão aqui.
Sim. Eu não sei se você prefere que a gente faça as questões depois, ou se pode... Pode ser junto, vamos lá. Pode. Fica uma coisa mais dialógica, né? Depois a gente faz também. Eu estava pensando aqui, quando você fala que esse texto do Paul Veyne, né, ele reflete mais esse Foucault da terceira fase, que é um Foucault que está saindo desse campo só do discurso. Me corrija se eu estiver errada, por favor. E é um Foucault que já está trabalhando mais as subjetivações, os sujeitos. E então seria nesse sentido que o Paul Veyne enfoca tanto na questão das práticas, do Foucault pensando práticas, e não fala no Foucault pensando discursos? Seria nesse sentido? Exatamente. É o Foucault na terceira fase que ele está pensando nesse texto. É o Foucault que revoluciona o pensamento histórico. É o Foucault que consegue entender que ele não adianta você olhar só para uma prática discursiva ou só para o discurso, sem você olhar para a prática que ele gera. E prática é prática mesmo, que as pessoas fazem, como as pessoas vivem. Então você tem o discurso e a prática, e um modela o outro. Então, que é uma coisa que a gente não tinha trabalhado até agora na cadeira. A gente trabalhou o Foucault do discurso na aula passada e na anterior, né? Então é interessante você estar trazendo isso para a gente, porque já esse Foucault da terceira fase, né? Da terceira fase da vida dele, né? Que é o último Foucault, e que é um Foucault que não está trabalhando necessariamente só discurso, né? Sim. É bem interessante isso. Ele vê como esse discurso é uma prática social. Né? Vamos pegar aí, quer ver, um caso clássico, se você pensar fazer um exercício Foucaultiano aqui, a revolta da vacina, por exemplo. Né? Quer dizer, as condicionantes que levam à revolta da vacina, elas são muito mais complexas do que necessariamente o medo da vacinação. As pessoas se rebelaram porque, primeiro, havia um abuso do poder do Estado, de fazer com que as pessoas pudessem invadir as suas casas. E aí você tem uma questão da ordem do discurso moral, como assim que se viu as mulheres mostrarem os braços para os sanitaristas, para aplicar a vacina. Está envolvido também o despejo de pessoas do centro, o desmonte dos cortiços, as pessoas estavam sendo expulsas das suas casas, né? Embora as casas tivessem condições precárias, fossem ali condições do ponto de vista sanitário, efetivamente ruins, só que você não cria um plano. Beleza, vamos te tirar daqui, nós vamos fazer um saneamento básico. Não, você vai sair daqui por quê? Porque vai sair que a gente vai abrir uma avenida. Então você tem ali duas lógicas, né, de vida, uma vida popular e um discurso que quer transformar, quer estetizar a capital do Brasil, quer impor uma lógica de vacinação, porque a vacina não era coisa nova no Brasil. O Correio Brasiliense, no século XIX, está discutindo testes de vacina em Cuba, na Itália, ele está trazendo os resultados de vacinação. E a lei que obriga a vacinação, a lei de obrigação de vacina é do Império. É de 50 e pouquinho, se eu não me engano, que transforma a vacinação obrigatória no Brasil, no Império. Então, lá na República Velha, o grande problema não era a vacina, né? Mas sim a forma como aquilo foi imposto. E aí você vê um discurso e uma prática que estão em choque entre uns outros. Tanto é que o poder público recua. Né? O parlamento tira a carta branca do governo, dos agentes da força pública, de poder invadir a casa das pessoas, né? E recua, e aí aborda uma nova estratégia. E aí, até 2020, as pessoas não reclamavam da vacina obrigatória. Você não tinha um movimento contrário à vacina obrigatória até 2020. Né? Mas tudo bem, eu não quero entrar nisso, porque eu não quero ficar deprimido. Então, depois você cria um discurso da vacinação e uma prática em torno da vacinação por meio de campanhas públicas, educação, né, avanços da ciência, que você torna a vacinação obrigatória numa obrigação do Estado. Né? E aí isso a gente vai ter como uma exigência, quer dizer, a gente tem um sistema público no Brasil que vacina todo mundo contra as principais doenças obrigatoriamente, gratuitamente. Né? E mais do que isso, a gente criou um mecanismo no Estado que, se a criança não está vacinada, você não consegue matricular na escola. Então você tem uma organização, que é este Estado, que vai atuar sobre a vida do indivíduo, e há um discurso que a gente aceita e defende, mesmo não estando na estrutura do Estado. No caso, a gente está numa estrutura de Estado aqui, né? Nós estamos numa universidade pública, né?
Mas, mesmo quando a gente está fora com indivíduos que não estão necessariamente ligados à estrutura do Estado, dentro da área de saúde, a gente defende a vacinação, porque a gente comprou esse discurso vira uma prática. Então a gente vai condenar alguém que não tomou a vacina. Porque o discurso da vacinação, esse discurso científico da vacinação se transformou em uma prática social tão poderosa à medida que a gente vai produzir cada vez mais discursos defendendo a cidade da vacinação. Apesar de que não deveríamos mais fazê-lo, mas nós vamos fazer sempre que vier um discurso, uma narrativa contrária. Então a gente vai lutar contra essa narrativa anti-vacina, por exemplo, porque isso é um discurso que a gente adotou como uma prática, né? Então a gente tem isso, e nem sempre foi assim, nem sempre, houve resistências à vacinação. Então, houve no passado? Ocorreu, ainda tem, né? Ainda vai chegar ainda, né? Se tivesse só no passado, estava tem, bom. né? Os casos voltaram, né? Tem várias doenças que não tinha mais vírus circulando, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, que voltaram a circular por conta das pessoas terem esse movimento anti-vacina, né? Quer dizer, de acharem que como não pega mais ninguém, né? É igual, por exemplo, igual a sífilis, né? Hoje as pessoas falam que ninguém tem medo de sífilis mais, né? Mas as pessoas não param para pensar que hoje a sífilis está resistente à penicilina. E a sífilis causa deformação, né? O César Borja tinha que usar uma máscara no rosto, porque a sífilis deformou o rosto dele de tal forma que ele usava máscara. Por conta da deformidade que veio a doença, né? O Nietzsche ficou louco por causa de sífilis. O Nietzsche perdeu a sanidade mental dele por conta da sífilis. E a sífilis está aí circulando. Onde eu estou aqui, em Santos, né, por conta do Porto, tem altos índices de contaminação por sífilis. Aí as pessoas pararam de se preocupar com a sífilis, assim como se pararam de se preocupar com o HIV. Né? Então você tem ali... e aí, o cuidado de si, o cuidado da saúde, tem discurso que transforma em práticas. Né? Então a gente tem o tempo todo isso. Quer dizer, e aí você tem variações, né? Quer dizer, o discurso também não é algo que seja universal, abrangente e totalizador da realidade. Ele não explica toda a realidade. Quer dizer, por isso a história também é arqueológica. Então você vai naquele fragmento, faz as ligações, né? Então ela é genealógica na medida que você vai buscar uma origem, mas não necessariamente a origem ad eterna, no passado remoto, mas quando aquele processo onde há ruptura, onde há uma descontinuidade, onde aparece a raridade. Como ele vai fazer do caso do Damián, lá na introdução do Vigiar e Punir, quando ele vai descrever o suplício do Damián, falando sobre como é que aquele suplício, que foi um dos últimos a acontecerem, como ele causou uma comoção pública, e a lógica de uma ética mais racionalizada, uma ideia de você introduzir uma ética educacional, uma ética prisional, uma disciplina. Tanto é que como ele vai analisar o discurso da disciplina? Ele vai na punição, e aí a criação da prisão, o castigo, o exemplar vira a economia do castigo. Então você passa a ter uma lógica que vai estar introduzida em um discurso do que a gente vai chamar de Estado, mas de homens de Estado e homens de ciência, que vão produzir um discurso e uma prática social em torno da prisão, que já quando eles criam a prisão, eles já percebem que a ideia deles de a prisão regenerar não ia regenerar ninguém, né, mas ele fortalece um discurso prisional, e a prisão é uma instituição que a gente convive com ela até hoje, né, e inclusive ela é um discurso muito forte também do ponto de vista político. Você cria o adestramento militar, né, o adestramento militar, que ele vai falar da questão do soldado, na segunda parte, você conhece um soldado, antes você reconhecia um soldado pelo andar, hoje qualquer um pode ser um bom soldado desde que disciplinado, adestrado para isso. E aí a questão dos corpos dóceis, né? Que você vai ter que disciplinar os corpos, né? Adestrar os corpos. Tanto é que, qual que é o desdobramento desse discurso, por exemplo, dentro da lógica educacional? A educação física no século XX. Todo mundo aqui, mesmo que provavelmente tem gente que continua praticando atividade física, mas muito de nós não, eu estou falando por mim, né, que não é o sedentarismo olímpico, né, que a gente acaba não cuidando do próprio corpo, mas há um discurso da cuidado do corpo, mas todo mundo aqui fez educação física. O André fez uma pergunta, deixa eu só ver aqui no chat. Eu vou ler a pergunta para ficar registrado, tá, Andréia? Tem uma pergunta sobre tudo está na superfície. Para ter a percepção da descontinuidade da ruptura, vai haver a necessidade de um olhar e um método diferenciado, mesmo que ele varie conforme o objeto. Então, me parece um pouco complicado. Poderia explicar melhor? Claro. Então, a ideia de que está na superfície, o que é importante entender? Vou fazer pela contraposição, tá?
Tem um livro do Foucault chamado As Palavras e as Coisas, que é um dos capítulos, agora esqueci o nome do capítulo, ele vai falar sobre o surgimento das ciências humanas. É um capítulo bem bonito, que ele começa falando do quadro do Velázquez, As Meninas. E ele vai falar, e vai adiantando no texto, como é que o século XVIII, a partir do Kant, a gente começa a produzir duplos no discurso. Os duplos da modernidade, que eles chamam. Um deles, por exemplo, e aí vai ficar mais fácil de entender, que é o cogito e o impensado. O cogito, né? E o impensado. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Hoje a gente consegue dar essa explicação. A gente tem estamos num relacionamento. E aí, a gente briga com a companheira ou companheiro desse relacionamento. A gente briga por algum motivo, né? Beleza, brigou, tal. Só que você não entende muito bem por que você brigou. Aí você vai fazer o quê? Você vai tentar jogar a razão, o cogito, sobre essa lógica do impensado. Para descobrir por que você brigou. O impensado é inconsciente. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando eu falei da questão da psiquiatria, né, da entrada da psiquiatria no sistema jurídico. Então, a pessoa comete um crime, ou faz alguma coisa que é um desvio na sociedade, e aí você vai tentar entender uma lógica que está por trás da consciência daquela pessoa. Ou todo o sistema da psicanálise, algo que está no regime do impensado. Então a gente precisa jogar uma luz do cogito, da razão sobre esse impensado, para transformar esse impensado em racionalizar esse impensado e entender o que aconteceu. Por que a gente brigou, ou por que um crime foi cometido. E aí esse duplo se repete. Porque o Foucault vai falar que são os duplos que se repetem. Né? Então, por exemplo, o cogito repete o impensado. Então você tem um problema, aí você faz análise durante muito tempo, e aí, essa sua análise leva você a um processo de cartase. Então, racionalmente, você consegue parar e refletir sobre a sua vida. Por que você tomou determinadas atitudes, por que você fez aquilo naquele momento da sua vida, o que estava se passando com você. Então, você tirou aquilo do impensado e trouxe isso para o pensado, para racionalização. Só que você vai ter um outro problema que está lá atrás também, que você não está pensando nele agora, mas que você vai precisar de análise lá na frente para poder transformar ele para o cogito. Na linguística, a gente fala a língua, só que a gente não domina os mecanismos da linguagem, porque os mecanismos da linguagem estão no impensado, isso é associa. O significado e o significante da língua. Para o Marx, a gente vive a nossa vida, a gente trabalha, a gente cresce, a gente reproduz as ideias dominantes, só que nós somos todos alienados. Porque quando a gente joga o método marxista sobre a realidade, a gente vai ver aquilo que está no lugar do impensado, aquilo que a gente não consegue ver a não ser a partir da razão. E essa olhar da razão vai revelar a verdade sobre aquele objeto. Para o Foucault, não existe esse lugar em que ninguém sabe que não existe. Algo que está no lugar do impensado e que movimenta a história humana. O Polveni fala, tem algumas coisas que as pessoas não conseguem perceber. E o historiador vai lá, vai cavucar para entender. Só que ele vai perceber que não há uma razão extra-histórica, transcendental, que explique aquele fenômeno, que o fenômeno se explica por si só. Aquela estrutura, ela é circunstancial, ela não é algo imanente ou algo transcendente na história, não há um motor na história, não há um sentido na história. Então, nesse sentido, para o Foucault, tudo está na superfície. O que se tem para entender sobre o teu processo, sobre o seu objeto, está lá. Tudo que era para ser dito foi dito. O que você pode entender, por exemplo, quando a gente fala de entrelinhas, por exemplo, é entrelinhas do contexto do texto. Então o texto tem diálogos, tem leituras. Exatamente, Andréia, perfeito. Não há uma teleologia do fenômeno. Quer dizer, então eu não parto dos meus dias, da concepção que eu tenho de hoje para explicar todo o passado e chegar até aqui. Porque não é teleológico. O pensamento do Foucault não é teleológico. Tanto é que a crítica que ele faz ao Nietzsche, por exemplo, é a ideia do eterno retorno, né? Que você vai buscar uma origem, não existe uma origem remota para ser buscada. É uma origem perdida ao longo do tempo, né? Ela tem um momento de ruptura, de descontinuidade, um momento em que ela está presente, né? Aí, por exemplo, eu acabei não dando, por conta do problema que deu no meu slide, eu vou ler aqui uma passagem
está na página 380 do texto, logo no finalzinho do texto do Paul Veyne, que vai para tentar deixar a questão um pouquinho mais clara. A história genealogia Foucault preenche, pois, completamente o programa da história tradicional. Não deixa de lado a sociedade, a economia, etc. Mas estrutura essa matéria de outra maneira. Não os séculos, os povos nem as civilizações, mas as práticas. As tramas que ela narra são a história das práticas em que os homens enxergam verdades e de suas lutas em torno dessas verdades. Isso que é importante, quer dizer, as ideologias existem, né? Existem socialistas, vamos falar de ismos políticos, né? Existe o liberalismo, existe o socialismo, existe o conservadorismo, o cristianismo. Existem esse conjunto de discursos, de ideias que a gente acaba adotando como uma prática de vida. Né? Então, assim, a gente tem, se a gente olhar as nossas redes sociais hoje, né, a gente costuma deixar de seguir, pelo menos eu faço, quando tem aquela pessoa que faz aquele discurso que é muito tóxico na sua rede social, e você não está muito afim de ler aquilo, porque você não está querendo estresse em rede social. Então você vai lá deixando de seguir. E aí o próprio algoritmo faz isso pra gente, então vai selecionar a nossa bolha, as pessoas que pensam como a gente, né? Porque existem formas de pensar, as ideologias são presentes, só que nada garante que uma ideologia é mais verdadeira ou superior à outra. Mas a gente vai lutar até a última gota do nosso sangue por essas ideologias, por essas verdades estabelecidas nesse pensamento ideológico. E nós não estamos errados em ter uma verdade, em ter concepções de mundo, visões de mundo, melhor que verdade, que lastreiem a nossa vida. Né? E a gente vai, e o que o historiador deve entender não é a verdade sobre o passado, mas o que os homens do passado diziam ser verdadeiro. Porque não existe uma verdade para ser descoberta. Existem as verdades estabelecidas como pacto. E que, por serem verdades estabelecidas como pacto, normatizavam a vida das pessoas. Então a gente tem uma série de lógicas da nossa vida que a gente segue. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma crença numa força jurídica, por exemplo. Né? Então, você tem vem do Kant, tem toda uma ideia de uma normatização jurídica, de uma força do jurídico, que para nós é um valor que a gente defende, porque o contrário dele, por exemplo, se a gente não tiver uma concepção de que a força jurídica ela é importante para mediar as nossas relações, vai ter linchamento, então, para o desviante, por exemplo. Então, a pessoa desvia, você não sabe se ela é culpada, mas você supõe que ela é culpada, todo mundo fala que ela é culpada, você julga ela e lincha ela na hora. Isso aconteceu quase uns 10 anos, não, 2014. Eu lembro que eu dava aula no curso de Direito, aula de Sociologia Jurídica. E aí estava naquela época em que uma jornalista do SBT, que é a Raquel Sherazade, começou a fazer um discurso na qual ela estava, hoje a gente usaria esse termo, na época a gente não usava esse termo, passando um pano para os casos de violência que aconteceu no Rio de Janeiro, contra meninos negros que foram amarrados em poste, contra uma pessoa que foi pega furtando e foi surrada por populares. E aqui do lado, na ilha do Santo Amaro, no Guarujá, uma mulher de 28 anos, mãe de 2 filhos, chamada Fabiana, foi assassinada dentro da comunidade que ela vivia, uma comunidade pobre, que não tinha saneamento básico, porque ela era uma bruxa. Sequestrava crianças para fazer sacrifícios humanos. Exatamente, por engano. Né? E não tinha nada disso, era uma notícia falsa, de 2 anos antes, era no Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com essa moça. E eu lembro que uma semana antes eu tinha um aluno que estava defendendo a ação da sociedade contra esse tipo de crime. Eu falei, isso não pode acontecer, porque vai morrer um inocente. E vai acontecer logo. E foi assim, infelizmente, na semana seguinte eu voltei na sala de aula e falei, vocês lembram da discussão? E aí foi bacana isso, porque teve todo um debate em torno daquele caso, porque era uma discussão que estava tendo na sala de aula naquele momento, porque eu estava explicando força jurídica. Mas isso é uma crença de um discurso que a gente adota e vira prática, mas que não é necessariamente adotada por todo mundo. Se a gente tomar as lições de sociologia e antropologia novamente, pensar no Marcel Mauss, que o Foucault dialoga muito com o Marcel Mauss, tem um texto do Marcel Mauss um livro chamado Sociologia e Antropologia.
É um texto de 1918 ou 19, se eu não me engano, e que o Marcel Mauss tem eu trabalho esse texto, inclusive, em antropologia. Na sexta-feira eu vou dar aula desse texto no serviço social, chamado Técnicas Corporais. Que ele vai mostrar como a sociedade cria técnicas do corpo e como existe um discurso sobre o corpo que a gente adota e a gente nem percebe. Essa estrutura que existe, o Foucault não nega isso, tá lá. Né? Só que é possível você entender como essas técnicas corporais estão no tempo. E tem uma passagem muito legal desse texto, que ele fala da Primeira Guerra Mundial, como é que que se tinha um problema de logística, quando as tropas francesas e inglesas se revezavam no fronte, se tinha que carregar 100 mil pás, porque os franceses não conseguiam cavar com as pás dos ingleses e vice-versa, porque a ferramenta exigia uma técnica corporal que eles não dominavam. As pás a forma de cavar era diferente para cavar a trincheira. Então você tinha que carregar trem de pá, descer as pás, cavavam essas trincheiras, recolhiam-se as pás, vinham. Quando eram os franceses era uma pá, quando eram os ingleses outras pás. Porque a técnica de cavar variava de cultura para cultura contemporânea. Que o cavar, e você pensar em umas cidades que eram agrícolas durante boa parte da sua história, cavar é algo meio que uma técnica que se adquire e se passa de pai para filho. E as técnicas são radicalmente diferentes de cavar. Assim como ele acorda no hospital, ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial, e ele percebe, um pouquinho mais adiante, na verdade, eles contam essa história depois, ele fala que ele começa a perceber as enfermeiras francesas andando, e ele fala, esse andar não é das francesas. E ele começa a associar o andar do cinema. Então, é o jeito como as atrizes dos Estados Unidos andam, e as mulheres francesas estão começando a andar como elas. Então ele vai percebendo essas lógicas. O Foucault vai muito no Marcel Mauss, ele tem um diálogo muito importante com o Marcel Mauss, embora não muito mencionado, né? Mas rola, o Pauvin deixa claro no texto dele, né? Que tem ali um diálogo com o Marcel Mauss, né? Umas preocupações em torno das técnicas do corpo. A gente não produz, ciências humanas são amontoadas de discursos, né? Então a gente vai produzindo a partir das diversas referências e influências que a gente tem. Então, e é possível perceber, tá na superfície, a forma como a gente anda, como a gente dorme, como a gente reproduz, né? Então tá lá, né? Então, essa passagem que está entre parênteses nessa slide aí vem do Microfísica do Poder, né? Que a verdade permaneça verdadeira quando se lhe arranca o véu. Já vivemos bastante para crer nisso, né? Quer dizer, quando se arranca o véu da verdade, você vai perceber que aquela verdade é circunscrita. Ela é criada por determinadas forças e há uma luta pela produção da verdade o tempo todo. E essa verdade vai determinar a maneira como a gente vive. E a verdade é prática e discurso. A condenação, né? E é muito bacana desse texto, que é a ideia dos objetos naturais, que o Pauvin vai explorar dentro do Foucault, não existe objeto natural. Então, quando você fala, por exemplo, dos governados, né? Os governados, eles não são um ente universal na história. Né? E aí, vou dar um exemplo de um outro texto. O Anthony Prost, um historiador francês, tem um livro chamado 12 lições sobre história. O capítulo 12 desse livro é História se escreve. E ele vai falar, por exemplo, sobre o operário, a palavra operário. Então, assim, se você está descrevendo um operário do século XIX, francês, as pessoas vão reconhecer o operário. Né? A palavra é comum, operário. Só que o operário que muito provavelmente elas têm na cabeça não tem nada a ver com o operário do século XIX. Ser operário no século XIX e ser operário no século XXI são coisas radicalmente diferentes. No caso do século XX, até do século XX. E aí tem uma coisa que é muito interessante. Vejam, quando vocês estiverem dando aula na educação básica, ou quem também já dá aula na educação básica, quando a gente vai falar de revolução industrial. Não é incomum alunos de ensino médio responderem, você dá uma atividade, eles responderem que a revolução industrial foi a substituição do trabalho humano pela máquina. A substituição do trabalho humano pela máquina é a indústria do século XXI, não a indústria do século XVIII. Pelo contrário, se apinhava a gente lá dentro para operar máquinas. 40 gêmeos idênticos para operar 40 máquinas idênticas. E aí, o que é o Aldous Huxley falando, essa frase eu tirei do Hoje Bravo Mundo Novo,
que é uma passagem no texto com o engenheiro genético lá, não é esse nome que ele tem, mas ele está se glorificando que ele conseguiu criar 40 gêmeos idênticos para trabalhar na linha de montagem, que é a indústria do século XX, não a indústria do século XVIII. Então, o próprio termo fábrica, indústria, operário, quando a gente olha para ele no tempo, a gente tem que conseguir entender que essa palavra, nem a palavra, ela é universal. Ela não é a mesma coisa, não existe, é muito bacana, a semântica do tempo, que é dar um sentido para a história, não é o mesmo, há uma ruptura. Ser operário no século XIX, ser operário no século XX são coisas diferentes. Igual, por exemplo, eles fizeram um monumento aqui em Santos, que era um monumento em homenagem ao estivador. Foi inaugurado no século XXI, essa estátua. Uma estátua enorme, linda, de um homem carregando uma saca de café. O trabalhador do porto olha para aquilo e não se identifica. Faz 40 anos, 50 anos que ninguém carrega uma saca no porto, é tudo mecanizado, é container, o cara não sabe nem o que é isso. E é um trabalhador que não existe mais, não tem relação com o porto. Não tem relação nenhuma com o trabalhador do porto. O trabalhador do porto olha para aquilo ali e não se identifica, não é ele que está ali. Então ele não tem identificação com aquele patrimônio, porque não é. Né? Então, assim, até a discussão da memória, né, de como a gente vai compor isso, e aí isso é interessante, né? Então, quando a gente vai para o passado, vai olhar para isso, construir nossos objetos, a gente tem que saber também que as palavras usadas, as determinações, porque não há objeto natural. Não há, Estado não é Estado, igual que a gente fala assim, a burguesia, a gente usa para explicar, né? A elite, a burguesia, não quer dizer nada. O que é ser burguês no século XVI? O que é ser burguês no século XVIII, em Florença? Ou ser burguês na França, o que significa isso? Né? O que é viver na cidade antes e depois da Revolução Francesa? Né? Existiu uma unidade do que a gente chama de burguesia? Né? O próprio Peter Burke, que eu mencionei, quando vai lá estudar a Veneza do século XVI, ele vai mostrar pra gente que se tinha uma rixa entre as famílias tradicionais e as famílias novas que estavam ascendendo, que ditou as lógicas internas dentro do Império Marítimo Veneziano, que era a disputa de poder ali. E quando você olha esses dois grupos, eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente genericamente chama eles de elite. Mas ele vai mostrar que dentro do que a gente chama de elite, quando faz uma biografia coletiva, uma prosopografia, essa elite não tinha nada a ver uma com a outra. Eles estavam disputando o poder. Igual quando a gente olha para a Primeira República no Brasil, a gente tende a homogeneizar a Primeira República no Brasil, mas quando a gente olha para os elementos históricos, de fato, as regionalidades, as disputas internas, a gente vai perceber que a gente não está falando do mesmo grupo político homogêneo. A gente tem, sim, um grupo que politicamente consegue impor uma série de vitórias, sobretudo depois que o Campos Salles instrumentaliza o Estado brasileiro para servir aos interesses das oligarquias, mas mesmo assim ela não era inconteste. Então você não tinha... A política do café com leite não existia, como a gente ensina na escola. Café com leite. Não é bem assim. O café com leite deu vacina, deu canudos, deu contestado. Né? Tudo bem que o Canudos é um pouquinho antes, né, do que a gente vai definir como política do café com leite, antes do Campos Salles. Mas você tem militar se rebelando o tempo todo na Primeira República, você tem os tenentes, né, você tem movimentos culturais em São Paulo, que radicalmente diferente do movimento cultural modernista do Nordeste, liderado pelo Gilberto Freire em 1926, que é diferente da Semana de Arte Moderna de 22. Os caras não se bicavam, eles têm outro projeto de Brasil. E se você for investigando outros momentos, quer dizer, e a gente acaba, no final das contas, homogeneizando, a gente pega a Semana de Arte Moderna de 22 de São Paulo. Então a gente acha que aquilo representa o Brasil. Estou falando que eu sou de São Paulo, o paulista tem isso. Ele acha que São Paulo é locomotiva do Brasil, né? Que tudo que acontece aqui é nacional, né? E igual o Carioca também é assim, no Rio de Janeiro também é assim. O resto é história regional. Mas quando é a história de São Paulo e do Rio, é história nacional. Não é bem assim. Né? Quer dizer, tem as particularidades e tem, quando a gente vai olhar para esses fenômenos, a gente vai perceber que não há necessariamente uma homogeneização, uma explicação muito simples para eles, né? Cezinha, então, essa é a grande revolução do Foucault, né? Pensar a ideia de acontecimento, de contingência, né? De esse corte, né? Não pensar essa ideia de história do Brasil, história antiga, né? Que coisa mais maluca é a história antiga, né? O que é história antiga? O que é história de Roma? Né? Acho que ele questiona as nossas bases mais sólidas, né?
Isso aí, Idade Média. Idade Média, acho que é também um negócio... Ele questiona as bases mais sólidas que a gente tem, né? Que é a maneira como a gente homogeneiza e coloca tudo numa linha do tempo com uma finalidade, né? Com um fim, né? Essa ideia de contingência e acontecimento é a grande revolução no pensamento dele de corte, né? Corte, ruptura, acontecimento. Exatamente. Você olha para a própria ideia da economia do castigo, do vigiar e punir. Né? Quer dizer, a forma de punição do desviante muda completamente, muda nos discursos, mudam os textos, muda a normativa jurídica, muda a estrutura do Estado em torno da punição do desviante, que não tem nada a ver com o que vira feito antes, embora você tenha uma tradição. O próprio cristianismo, depois da reforma e da contra-reforma, é outro. Né? É outra ética, outra lógica do cristão, outra moral que é implementada. A ideia moralizante que os reformistas queriam, tanto católicos como protestantes, ela se impõe. E isso vai tentar se impor como uma lógica de ética de vida. Vai demorar 3 séculos para eles conseguirem impor. Né? Isso tal qual. Né? Igual de falar da questão do acesso à Bíblia. Né? O acesso universal à Bíblia defendido pelos protestantes, ele só volta a ocorrer no século XIX. Porque o Lutero fala, vamos ler a Bíblia, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Aí acontece Augsburgo. Ele fala, não, peraí, eu estava enganado. Não é bem por aí, temos que limitar o acesso à Bíblia. E a Bíblia fica limitada, não é na mão de todo mundo. Com exceção da Suécia, por exemplo. A Suécia você tem um processo de alfabetização lá bem precoce comparado ao restante da Europa, porque de fato isso acontece. Mas fora da Suécia não tem isso. Na Inglaterra você precisava de licença para ler a Bíblia, no mundo católico eram os catecismos que você lia, não era acesso ao texto sagrado direto, isso vai começar a acontecer no século XIX. Você vai ter a popularização do texto bíblico na mão das pessoas, o Bíblia Seca, que era o apelido que os meninos davam para os ingleses, que andavam com suas Bíblias embaixo do braço do século XIX no Brasil. Antes disso não tem. Né? Então, para a gente perceber essas nuances, né, e obviamente que a gente acaba dando explicações, até mesmo por fim didáticos, que acabam sendo homogêneas, né, mas quando a gente vai para o estudo da historiografia, o estudo do objeto histórico, né, que vai formar o nosso objeto, a gente tem que perceber que existem outras formas, existem rupturas, descontinuidades, e que não há uma explicação transcendente para a história humana. Não tem sentido. O que importa, aí o Foucault ele vai falar, o que importa é a jornada, é o caminhar. Onde a gente vai chegar, nem sei, nem quero saber. Né, porque também não dá para saber. Né? Então, assim, uma outra coisa também que ele fala sempre é que o porquê é muito difícil de explicar, o porquê aquilo aconteceu, mas o como você consegue descrever. Por que a prática mudou? Não sei, mas eu consigo descrever como ela mudou. E aí já é o suficiente, né? Aí tem dois slides, um eu separei lá do Microfísica do Poder, esses são os 2 últimos mesmo, e aí pra gente ir pra conversar também. Aí eu vou sair um pouquinho da tela para poder ler, né? Que é uma história da origem, né? Aí são palavras diretas do Foucault, tá? Eu tirei do texto do Nietzsche, a Genealogia e a História. Por quê? Primeiramente, a pesquisa, nesse sentido, se esforça para recolher nela a essência exata da coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, sua forma imóvel interior a tudo que é externo, acidental, sucessivo. Aqui ele está dizendo, tá, só para que ele está rompendo uma negação da ideia uma história da origem. Né? Não existe uma origem que a gente pode demarcar no tempo como o ponto onde tudo começou, ou onde tudo se desdobra a partir dali. Uma origem que seja pura, intocável, a questão do estado bruto. Né, assim. O estado de natureza, por exemplo, né, se a gente for aí pensar numa questão assim, não existe essa origem. Né? Porque não é possível. Você vai acabar voltando, a origem da origem da origem, você vai voltando. Sabe? Talvez você chegue lá no Big Bang. E você ainda não vai descobrir a origem dele. Né? Quer dizer, mas do ponto de vista humano, e o Nietzsche buscava, tem um momento dessa busca, né? Uma certa ruptura que ele faz. Né? Deixa eu ir para o modo de apresentação aqui, vamos para o próximo. E aí, ele vai continuar. O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da origem, é a discórdia entre as coisas, é o disparate. Vê-se a origem como algo melhor, em estado de perfeição, está fora do tempo e ao lado dos deuses. Então,
nessa ideia de buscar uma origem, algo que esteja puro, intocável na história, você não vai achar. Isso só dos deuses. Né? Tá fora do tempo. E fora do tempo não tem história. Fora do tempo é a idealização. Né? Não é necessariamente uma história prática, né? Uma história vivida, ou a vida das pessoas. Isso vai contar muito no seu projeto de história, e isso vai influenciar extremamente o Paul Veyne. Eu tenho esse livro no Kindle, mas até hoje eu não consegui parar para ler. Eu lerei, aí quando eu ler o livro, a gente pode até marcar uma nova conversa, que é quando eu consegui ler o Foucault, Seu Pensamento e Sua Pessoa, que é um livro do Paul Veyne, que é uma biografia intelectual que ele faz do Foucault. É um livro que eu só consegui ler a introdução do livro, mas o restante eu não consegui lê-lo ainda, mas que é um livro que o Paul Veyne aprofunda esse estudo dele, né, pelo que ele aponta na introdução, que fica aí como recomendação de leitura para um dia a gente voltar a ter uma conversa, né. Mas, basicamente, quando a gente vai pensar essas influências do Foucault, né, na nossa forma de pensar a história, é justamente na nossa forma de conceber a produção da verdade. Valeu, João, eu que agradeço por ter vindo. A questão da Tchau, produção... João. Obrigada por ter vindo. Assina a lista para a gente mandar o certificado depois para você. A forma de se produzir os regimes de verdade, vamos dizer assim, é a forma como... E esses regimes de verdade vão ser extremamente influentes na nossa vida, a gente vai viver a nossa vida a partir deles, mas eles não são eternos, eles não são absolutos, eles não são imutáveis. O tempo todo existem disputas para isso. Vocês devem ter lido, acredito, em algum momento da graduação, aquele texto do Legoff, Monumento Documento. O Monumento Documento é a leitura que o Legoff faz da introdução e das considerações... Não, é do livro todo, né? Mas você encontra a mesma ideia na introdução e nas considerações finais do Arqueologia do Saber, do Foucault. Aquilo o Monumento Documento é o impacto que o Foucault teve no pensamento do Jacques Legoff. Aquela é uma leitura que ele faz desse texto, né? Que ele fala que todo documento, monumento é uma produção de forças do passado. Quer dizer, não existe monumento ingênuo. O monumento, o monumento do passado é algo que a gente erige para representar o passado, ou se erige no passado para perpetuar uma ideia, uma lógica, uma verdade, que é uma disputa de força. São de forças. E que só é produzida, e você tem que entender quem que produziu aquilo. Né? Isso é o impacto, um dos impactos de Foucault. Né? Muita gente lê, eu acho interessante, né? A gente redar esse texto, né, na graduação, introdução, as disciplinas iniciais do curso de História, ou em teoria, né, mas é importante a gente ter essa dimensão, que essa é uma leitura do Jacques Legoff do Foucault, né, que está lá, né, lê a introdução e considerações finais da Arqueologia do Saber, é a ideia do texto do Legoff, está lá. Ele menciona o Foucault, tá? Ele não está plagiando, não, ele está dialogando, ele traz outras ideias, a ideia de memória não está lá nesse texto do Foucault, ele traz nesse texto, né, que ele vai trazer uma discussão que ele estava fazendo da memória, mas o impacto, esse texto é um texto que dá qualquer curso de graduação tem em algum momento da vida um contato com esse texto do Legoff, Monumento Documento, né, que é essa leitura, né, do que o documento não é algo que fica por conta do passado, né? O documento é algo produzido pelo passado, e para você fazer a leitura do documento, o fonte, se você usar só como sinônimo de documento, né? Eu evito usar o termo fonte por conta dessa questão, né? Porque a ideia da fonte, ela está impregnada de algo que a gente vai beber e vai entender a verdade, né? Não, a gente vai ler o documento, a gente vai fazer a crítica ao documento. Esse documento foi produzido por alguém, foi produzido por alguma força, foi produzido por uma disputa, né? Foi produzido em um determinado contexto, né, que produziu esse documento. Esse documento carrega em si uma lógica discursiva, e que tem a ver com práticas de escrita, né, práticas de relatar eventos, ou práticas burocráticas, né, que mudam ao longo do tempo. Né? Então, acho que era basicamente isso. Assim, eu não vou, já estou falando quanto tempo aqui, só de slide, 1h25. Né? Então, eu vou parar o compartilhamento, tá? Professor César, muito obrigada pela fala. Então, vamos abrir para a gente conversar um pouquinho, fazer algumas questões. Murilo, Maria Helena, vocês podiam abrir a câmera para a gente ver vocês, Irineu, Guilherme, Bruna, Larissa, Pedro.
Abra a câmera para a gente ver vocês um pouquinho, quem se sentir à vontade, quem não tiver descabelado. Se tiver descabelado também não tem problema, não. Quem não está, né? Quem não está, né? Quem não, né? Luísa. E aí, pessoal, vamos fazer algumas questões, vamos conversar um pouquinho. O que vocês acharam do texto? O professor passou um texto do Polveni para vocês lerem. Esse texto eu estava vendo, César, que ele foi escrito com o Polveni com o Foucault vivo ainda, né? É um texto de 1982, o Foucault falece em 84, né? E aí até ouvi uma professora falando um pouquinho, eu comecei a ver, mas não deu tempo de eu terminar. A professora Yolanda Gamboa Munhoz, da PUC. É uma professora da filosofia, da PUC São Paulo. E aí ela fala assim que o Foucault e o Polveni, né, são dois pesquisadores que estão né, entre a história e a filosofia. E que ela considera esse texto, né, um texto que foi um presente que o Foucault deu, que o Polveni deu para o Foucault. Ela fala isso. Né, que foi um presente para o amigo, né? Que o Foucault ainda não tinha tanta receptividade na área dos historiadores, entre historiadores, né? Demora muito tempo para o Foucault ter uma receptividade, e ainda não tem tanto, né? Eu estava lembrando da nossa graduação, por exemplo, eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem, porque eu fiz esse exercício. A gente leu Foucault em 2 momentos da nossa graduação. Pelo menos eu li Foucault nas nossas cadeiras, né? Não por vontade própria, mas porque professores nos passaram. Eu li com o Chapot, A Verdade e as Formas Jurídicas, é isso o nome do texto? Sim, ele está no Microfício do Poder. Verdade e as Formas Jurídicas, mas eu não... Primeiro semestre do curso. Não entendi absolutamente nada, obviamente, não entendi nada na época. Me esqueci que eu tinha lido, e aí depois a gente leu com a Nilce, acho que era esse o nome dela, uma professora de didática. Sim, terceira parte do panoptismo. O texto do Panóptico, que ela era professora de didática, né, trabalhava com estágio, e aí ela mandou a gente ler aquele texto e fazer uma análise da escola onde a gente estava fazendo estágio. E aí eu terminei a graduação muito triste, assim, porque eu não sabia nada de Foucault, e todo mundo, Foucault é tão importante, Foucault... E aí, no mestrado, não deu tempo, enfim, no doutorado eu fui pegar Foucault para ler e tal, e aí eu falei, gente, eu só li com a Nilce, eu não lembrava do Chapot. Daí eu fui fuçar um dia nas minhas pastas, que eu tenho todas as pastas de textos do curso, e aí eu achei aquele. Falei, gente, olha, a gente leu, mas no primeiro semestre eu não devo ter entendido nada. Por quê? Porque o Foucault, ele não é um autor fácil, né? Ele não é um autor fácil. Ele é um autor de. Eu acho ele tem textos fáceis até dele, mas depois também que você já está dentro da leitura, né? Depois que você já tem leituras e tudo mais. Aí você consegue compreender mais, né? Os textos dele. Mas, enfim, ele tem sua dificuldade. E eu acho que demorou, assim, demorou um tempo para eu entender, mas demorou também porque eu acho que na nossa graduação, pelo menos, talvez agora esteja um pouco mais adiantado, não sei, os nossos alunos podem falar para a gente, né? Mas a nossa graduação, lá no começo dos anos 2000, a gente leu muito pouco Foucault. Pelo menos do que foi obrigatório, né? O que foi passado, né? A Beatriz está falando, ó, lemos a Arqueologia do Saber no primeiro ano, só quem viveu sabe. Foi uma tristeza de entender. Então, assim, não sei se você quiser falar um pouco sobre isso, a tua experiência com Foucault, você foi orientando do professor Jean Marcel, né, que é um Foucaultiano, então talvez a tua experiência tenha sido diferente da minha. Bom, enfim, para a gente começar a conversa, né, um pouco sobre isso. Sim, então, sim, na graduação, a gente, de fato, né, teve poucas leituras, né, o Vigiar e Punir, acho que é o livro mais acessível do Foucault, embora... É o mais fácil, né, de compreender, talvez. Embora ele tenha sua complexidade, né? Porque a forma como Foucault escreve, a filosofia dele também é uma estética linguística. Quem faz essa leitura dele é o Hayden White. Quando ele vai analisar os tropos do discurso, ele tem um capítulo só sobre o Foucault, chama o conteúdo da forma, El contenido de la forma, eu li em espanhol. O contido na forma, o conteúdo da forma. Eu não sei como foi traduzido no Brasil. Esse texto tem em português. Ele tem um capítulo só sobre o Foucault. Então ele vai analisar a estética
textual do Foucault, né? Então, assim, eu tenho muita leitura de comentaristas e também tenho leituras originais do Foucault. A minha experiência de leitura com Foucault foi na pós-graduação. Eu fiz 2 disciplinas só sobre Foucault. Eu fiz uma disciplina sobre Foucault e a História, que foi dado pelo Jean Marcel, que era meu orientador. Aí eu fiz uma disciplina sobre História e Cultura, que boa parte das leituras foram, e aí foi dada pela Suzane, esposa do Jean, que elas tinham mais leituras do Foucault. E aí eu fiz uma outra disciplina, que aí foi sobre as 4 principais, e aí isso foi um doutorado, sobre as 4 principais tradições filosóficas do Ocidente, que gera todo o nosso discurso científico filosófico atual. São as 4, né? O positivismo, a hermenêutica, o marxismo e o estruturalismo. Dessas 4 desdobram todos os outros pensamentos, eles estão baseados, o diálogo é esse aqui. A gente pode falar que existem 4 grandes tradições filosóficas ocidentais que foram criadas no século XIX, e aí o Foucault está nesse momento do pós-estruturalismo, que tenta construir uma outra vertente, mas a gente sabe, por exemplo, que todas essas vertentes estão aí. Né? Na área jurídica, por exemplo, a hermenêutica jurídica é uma das principais formas de linhas de pesquisa, por exemplo. Né? A gente ainda uma discussão positivista no termo de método de ciência, o marxismo, obviamente, está aí presente, muito forte, e é uma corrente de pensamento extremamente importante para ser dialogada, conversada, né? A hermenêutica também inclui Paul Ricoeur, mais recentemente, né? Então eu tive essa experiência de contatos com as leituras, muita leitura teórica. Quando eu fui fazer tanto o mestrado quanto o doutorado, eu sempre busquei fazer disciplina teórica. Eu tive uma experiência, por exemplo, no programa de pós-graduação de estudos literários, lá em Araraquara. Eu estava com um professor lá, aí eu aproveitei e fui fazer uma disciplina. Eu fui fazer uma disciplina teórica de literatura, né, de estudos literários, e aí me ajudou a entender, inclusive, a imprensa do século XIX. Foi importantíssima essa disciplina. Porque é uma forma de composição de texto que tinha muito a ver com uma teoria de... Tanto é que, sim, só um parênteses, tá? Porque às vezes eu sei que eu falo muita informação. Você vai ter um discurso, uma discussão importantíssima entre o Machado de Assis e o Van Hagen, para definir o que era história e literatura no século XIX. Porque a ideia de história e literatura estava muito misturada no século XIX ainda no discurso, pelo menos no Brasil. Né? Então, tanto é que o Van Hagen tem um texto chamado Literatura no Brasil. Então ele vai começar a definir um cano literário a partir desse texto. É um texto curtinho, de 6 páginas, do Van Hagen. Né? Ele vai começar a definir o que é um cano literário no Brasil. Inclusive, ele é uma origem da crítica literária no Brasil. E eles estão discutindo mais ou menos as mesmas coisas. Tal. É bem interessante esse ponto. Né? Para a gente perceber ali, depois que a gente acaba não percebendo, né? Mas que está nessa tradição. E aí, esses textos eu tive contato do doutorado, embora estivesse fora do meu recorte e tal. Então, eu tive esse contato com Foucault por ali. Eu estava, até você me convidar a dar essa aula, fazer essa conversa, eu estava anos sem ler nada assim, sobre Foucault. Então, eu fui retomando as anotações, o próprio texto do Paul Veyne. Conhecendo esse texto do Paul Veyne, que é um texto que eu trabalho com ele sempre, em teoria da história, de teoria da história há 5 anos, né, na Universidade Católica de Santos, que eu trabalhava antes da Unicentro. Então, trabalhei muito com esse texto, né? Então, esse texto é um texto que... E aí, obviamente que esta aula de hoje não é a mesma aula que eu dou na graduação, normalmente, porque aí eu trouxe uma série de outras cargas de leituras filosóficas, né? Uma série de outras leituras aí do originais do Foucault, né? Então, até algumas coisas que eu tinha escrita, guardadas na gaveta, eu recuperei, reatualizei, né? Visitei o Espaço Foucault, que é o site que tem bastante coisa. Então, o Foucault sempre teve um impacto... Quando eu consegui entender o Foucault, ele sempre teve um impacto muito poderoso, né? Porque não é uma leitura realmente fácil de ser entendida, né? O Microfísica do Poder, toda vez que eu pego para reler um texto do Microfísica do Poder, eu tenho uma síncope, assim, uma nova leitura, uma nova... Porque eu estou com outras leituras e estou entendendo um pouco mais, né? Até quando eu vou... Atualmente eu tenho feito muito mais leitura do Hilsen, por conta da ideia de consciência histórica, que é que eu venho trabalhando com essa noção da história pública, passa muito pelo Hilsen a discussão, mas foi bom retomar essas leituras do Foucault, porque não tem como não discutir a questão da composição de narrativa de verdade, vontade de potência, de poder, sem passar pelo Foucault. Ok, pessoal, questões?
Vamos lá, não quero ficar só eu fazendo questões, não. Por favor, não é uma entrevista isso aqui. Não é uma entrevista para o podcast, não. Murilo? Posso fazer só um comentário breve aqui? Na verdade, vou ter que assumir que eu não consegui ler o texto todo, só consegui até metade. Mas, absurdo! Primeiro, né, obrigado pela palestra, professor. E só umas questões que eu queria comentar. Eu acho que essa ideia do Foucault, né, desde que a gente está vendo nas aulas passadas com o professor Semiramis, acho que chama bastante atenção essa forma dele de pensar uma história, né, que é diferente da questão do descontínuo, da ruptura. Era algo que desde a aula passada a gente está chamando um pouco mais atenção por conta da nossa própria formação, que lida na linha do tempo, a gente está sempre pensando em grandes épocas, né? Então, quando ele traz esse descontínuo, ele traz um desconforto, a gente até de entender o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, a palestra ajudou até bastante pensar isso, aquela questão de que tudo está na aparência. Isso durante a leitura do Paul Veyne, eu fiquei, o que ele está querendo dizer com esse iceberg, né? Como que ver que esse iceberg é todo analisável e já está sendo tudo mostrado ali. E agora que a palestra ajudou a contribuir, entender ao menos um pouco dessa proposta, apesar da dificuldade. E aí, de entender um pouco em geral, né? E aí, as duas perguntas que eu queria fazer primeiro, que ali no texto, o Paul Veyne, logo na primeira página, ele escreve que o Foucault seria o primeiro historiador a ser completamente positivista. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Ainda mais com essa, como você mostrou, que ele é pós-estruturalismo, está envolvido com pós-estruturalismo, mesmo não querendo ser chamado assim. E uma segunda pergunta é em que medida que ele revolucionou a história, né? Porque, igual a gente comentou, ele traz umas novas propostas que são muito interessantes, traz novas perspectivas para a gente, mas a gente continua trabalhando com o tempo tradicional, a gente continua lidando dessa forma, tanto no ensino básico, quanto na universidade. Então, em que medida que ele revolucionou a história no impacto mais estrutural mesmo, né? Não só, talvez, em pesquisadores. Isso, por hora. André levantou a mão, quer fazer pergunta também? A gente emenda a pergunta? André, quer fazer a questão? Não? Bom, vamos para do Murilo, depois a gente volta, se o André tiver. Então, não só é um positivista, como é um positivista feliz. Um termo que aparece. Né, assim, existe isso? Existe? É uma brincadeira, né? É uma ironia, assim. Mas o positivista, não no sentido positivista do século XIX, né? Não de um sentido da história, né? Um historicismo, né? Mas à medida em que ele vai analisar quando ele vai escrever isso, ele faz uma descrição histórica, tentando descrever a maior parte dos elementos que ele consegue descrever em torno daquele objeto, sem necessariamente colocar uma análise estrutural recuada em um tempo, para dar um sentido àquilo, né, dentro daquela composição de objeto. Então o objeto vai falar por si só. Então, nesse sentido, um positivista, né, uma ironia que ele faz, um positivista feliz, que ele vai... tanto o objeto quanto a própria descrição do objeto são contidas em si própria. Então, elas se fecham ali, você consegue explicar aquele objeto, sem necessariamente recorrer a uma explicação imanente ou transcendental da história. Então, ele recusa qualquer tipo de explicação transcendental. Não que ele vai recusar, não que ele vai dizer que não existem temporalidades, que certos discursos se mantêm no tempo, mas eles mudam o sentido conforme o tempo, né? Essa é a ruptura. Tem discursos que são muito longos, né? E aí, só que vai ter mudanças. Aquilo que a gente fala, né? Quando a gente fala para a Idade Média, né? A Idade Média não existe, né? Você pensa o homem lá que tá, os romanos que estão lá no século VIII, né? E no século XIII, quer dizer, não tem nada a ver um com o outro. E se a gente sai dessa questão eurocêntrica e olha para outros lugares do mundo naquele momento, para a China, para a África, para as Américas, está acontecendo outras coisas, outras concepções de universo, né, de vida. Então, até para a gente pensar mesmo, a gente tirar do eixo europeu, o Foucault nos ajuda. E à medida que ele vai revolucionar, é a forma como ele vai olhar para esses objetos e
e buscar justamente uma explicação que se encerre naquilo. Quer dizer, que não é a ideia de que não é camada de cebola, não é o material do iceberg é o mesmo, é gelo. Então você vai descobrir o que está na superfície é o que está dito. Respondi? Ficou claro? Eu acho que tem um exemplo interessante, César, para dar nesse sentido, que é a própria interpretação que o Paul Veyne faz da conversão do Constantino. Não sei se você leu aquele livro, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do Paul Veyne, que ele fala sobre a conversão do Constantino, né, no século IV, ali, no começo do século IV. E aí, a interpretação dele, Murilo, né, que acho que é mais ou menos o que o Murilo está perguntando, né, ela vai nesse sentido Foucaultiano de pensar a superfície, o iceberg, porque qual que é a interpretação que se tem dado costumeiramente a conversão do Constantino? O Constantino se converteu porque grande parte do Império Romano havia se tornado cristão, grande parte da elite estava se tornando cristã, né? Então a explicação é de fora para dentro. Saca? E então o que o Paul Veyne faz? Ele fala: não, o Constantino se converteu porque ele quis. Ele leva a sério a conversão do Constantino enquanto um ato de fé. Saca? Ou seja, é um acontecimento, não é o que está fora. É a ponta mesmo da coisa. O Constantino se converte, então, para o Paul Veyne, porque ele acreditou naquela fé. Porque aquela fé, dentro dela, ela tinha algo de interessante. Saca? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu penso essa interpretação, essa leitura Foucaultiana desse ato, né? Então, o que os historiadores têm feito? Têm pensado a imposição de algo de fora para o indivíduo. Olha, tinha algo no Império Romano, tinha algo necessário à conversão. E aí o Paul Veyne vai dizer mais ou menos o seguinte: não, o indivíduo ele quis fazer essa conversão. Você concorda comigo, César? Não sei se é a ideia por exemplo, por que eles se tornam, por que eles se cristianizam, né? Porque eles se tornam paternais, né? Não porque se cristianizaram, então há uma possibilidade de adoção, começa a fazer sentido. Né? A lógica é uma ética, uma ideia em torno deles começa a fazer, muda-se, e aí a partir daí eles adotam, abraçam o cristianismo, porque começa a mudar a própria concepção de mundo ali em torno, né? E o cristianismo passa eles se tornam sentido. Imperadores sacerdotes, né? O que não era, né? Eles se tornam um outro tipo de prática que começa a acontecer, né? E aí ele vai dizer, olha, ele se converte Constantino porque ele acreditou naquilo e não porque algo de fora foi imposto sobre esse indivíduo. Não sei se faz sentido isso. Essa ideia. Mas eu leio essa ideia nesse sentido Foucaultiano, como um acontecimento. Nós, historiadores, estamos sempre acostumados a pensar em causa-consequência. Né? Algo de fora que causa aquilo, que tem uma consequência. Nesse caso, ele não pensa, o Paul Veyne interpretou essa conversão como algo de uma conjuntura ali, de algo restrito àquela situação, e não algo de que está de fora impondo a necessidade dessa conversão. Faz sentido isso? Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? O que mais, pessoal? Questões? André, você queria falar alguma coisa? Não? Aí, para um negócio que vai ser importante da questão do impacto, né, do Foucault, sim. porque aí Estão ouvindo? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Pode dizer, Andréia. Pode falar, André. Agora a gente não tá ouvindo mais. Deu algum problema. Escreve no chat, Andréia, que aí a gente pega a questão lá. Às vezes é mais fácil. Cezinha, você estava falando alguma coisa? Quer voltar? Eu ia falar da questão assim, da recepção do Foucault, né? O Foucault não, vai ter uma recepção. O Foucault veio dar aula na USP. Uma certa
provocação no seguinte sentido. A gente está estudando nessa cadeira, no começo, alguns historiadores que, né, foram precursores, acabaram meio que na sua época, no seu momento, deixados de lado e depois recuperados. Travou. Eu não estou ouvindo. Eu acho melhor você escrever, André, lá no chat a gente pega. Vou mandar uma mensagem de áudio pro WhatsApp para você reproduz o teu microfone. Ou mandar uma mensagem de áudio pro WhatsApp e eu reproduzo aqui. Pode ser? Pode ir, então, Cezinha, pode falar o que você estava falando, ver se você consegue retomar. Não, e uma questão do impacto do Foucault, por exemplo, hoje tá ressurgindo isso, por exemplo, mas o Foucault vai ser recebido nos Estados Unidos, ele vai ter os discursos com Chomsky, os debates com Chomsky, ele vem para o Brasil e dá aula na USP, por exemplo. O Foucault teve um momento que ele ficou muito pop, ele teve um momento de filósofo pop, né? E aí e logo depois ele teve o diagnóstico, né, do soro positivo, e faleceu logo no início, né, no início da doença, né? Então ninguém sabia direito como é que se tratava, o que era a doença, né? Então partiu muito cedo. Acho que eu tava com 50, nem 50 anos o Foucault tinha, eu tava com 50 Eu anos. acho que eu li que era 54, eu li 54 isso anos, né? Ele tava muito jovem, quer dizer, ele tinha ali tava no ainda... auge da produção dele, né? Tava ali, mas tinha uns 30 anos de lenha para queimar ainda, vamos pôr. Um intelectual francês, né, professor da Sorbonne e tal, tem condições razoáveis de vida para ter uma vida longeva, né? 57, Luísa acabou de ver. A Luísa acha tudo pra gente, tudo que a gente tem dúvida, a Luísa procura, na hora. É isso aí. Ela faz estágio comigo na outra cadeira, então, assim, ela já virou... A minha mãe quis saber, a mãe dela assiste as aulas também, maravilhosa. Que legal. Beijo, Batumãe. É isso, assim, no ensino remoto, teve uma professora que eu participei de um evento participei de um evento com uma professora daí da UFCM, que é um programa de treinamento que a gente faz aqui, que ela colocou uma questão muito interessante, a professora Doris, esqueci o sobrenome dela, da área de educação, que ela fala, né, que a gente no ensino remoto, a gente está invadindo, nós estamos misturando com a família das pessoas, né, então a gente está vendo o quarto, vendo a sala, a gente está presente nos ambientes domésticos, e nesse intermeio a gente está junto com as pessoas, na vida das pessoas, né. E com os gatos, os cachorros, todo mundo. Né? Ainda bem que não dá para ver a bagunça. Meu corte, minha câmera faz um recorte da realidade aqui, que é muito bom. Vocês nem queiram ver como está esse quarto onde eu estou. Então, assim, o Foucault teve um momento muito pop de ser repercutido. Né? No Brasil, já nos anos 70, já tinha uma discussão, tanto é que ele vem para cá, já tinha uma discussão em torno dele. Né? Então, e aí os historiadores começam a lê-lo, né? Os historiadores começam a lê-lo. E a Michelle Perrault, por exemplo, vai tentar misturar ele com o Marx. Aqui na Unicamp não, que eu sou da Unicamp, vai ter uma mistura do pensamento do Foucault com o Thompson também. O Thompson vai ser muito influente, e eles estão produzindo mais ou menos na mesma época. E eles têm uma trajetória bem interessante, o Thompson. O Thompson era um outsider da academia, o Foucault fosse da Sorbonne, né? Mas eles tinham umas causas. O Thompson lutou contra a causa nuclear, né? Então ele foi ativista do fim das armas nucleares. E o Foucault foi um ativista das minorias, né? Então ele teve uma marca muito importante. Hoje, para nós, o Foucault está na origem das discussões das minorias, do debate, do ativismo minoritário também, né? Então tem essas questões também, vão ter outros impactos, né? A Andréia mandou a questão, deixa eu ouvir aqui. Ó. A pergunta é em que medida a gente tem elementos do Foucault que aparecem em outros historiadores e que esses historiadores não têm. Tá, a questão é assim, ó. Em que sentido elementos presentes no Foucault não aparecem em outros historiadores anteriores, mas que foram, entre aspas, marginalizados pelos grupos teóricos dominantes? Porque o Foucault se torna mainstream em determinado momento. Então, assim, a questão dela pelo que eu entendi, existem elementos que o Foucault vai... Ai, as cachorrinhas aqui.
Existem elementos do Foucault em outros historiadores anteriores a ele? Elementos que ele vai utilizar? Olha, com certeza, né? Por exemplo, tem muita coisa do Weber, tem muita coisa do Marcel Mauss nos textos dele, embora eles não sejam necessariamente historiadores, tem as leituras que ele faz, tem os diálogos com Paul Veyne. Paul Veyne tem uma influência forte no texto dele, os dois eram amigos, né? Então, um influenciava o outro, isso é uma questão bem interessante, né? E ele não se nega a uma tradição. Filosoficamente, ele vai encontrar o Nietzsche, por exemplo. No momento que o Foucault está produzindo isso que é interessante colocar, a gente está tendo um período dentro da França, dentro da historiografia francesa, um momento de renovação da história. A gente pode dizer que é o fim da era Brodel, é o fim da era de uma percepção ou de uma forma de financiamento de uma história que era mais mainstream, vamos colocar assim, do establishment, e é um momento, por exemplo, que historiadores marxistas começam a ser abraçados pelos chamados Annales, voltam a ter uma participação importante dentro da produção, não que eles deixaram de ter, sempre tiveram, mas voltam a ter financiamento da Escola de Altos Estudos. Então você tem a chamada nova história cultural, eles são contemporâneos, então eles estão produzindo questões ali. Quando o Legoff vai pensar o documento Monumento, ele estava lendo Foucault ali também. Está na mesma universidade que o Foucault. Então, isso que esses grandes historiadores que estão produzindo ali na França do século XX, na segunda metade do século XX, estão nessa produção. O Foucault está fazendo um debate muito forte com a questão do estruturalismo. Então, ele vai carregar coisas do estruturalismo, diálogos dos antropólogos, do Clédio Lévi-Strauss, de outros filósofos. O Chartier, por exemplo, é um historiador que debate com Foucault. Por exemplo, o Chartier tem um livro chamado A Ordem dos Livros, que ele está discutindo com a ordem do discurso e com a função autor do Foucault. Ele está discutindo essas duas obras. E aí o Chartier traz mais elementos do que o Foucault traz. Ele fala, tá vendo? Historicamente está aqui, empiricamente. O Foucault depois até no texto ele fala, de fato, tal, ele concorda com o Chartier, com a crítica que o Chartier faz. Porque a gente produz conhecimento assim, né? Sempre na questão do diálogo, né? Então obviamente que tem elementos, sim, que vão estar presentes em outros textos, né? Quando Foucault vai buscar, né? A ideia dos Quakers, né? Quando ele vai, questão da prisão, tá lá no Weber, por exemplo, né? Talvez não com essa questão necessariamente do prisional, mas numa ética protestante, de como é que eles vão criar formas, né? As outras leituras que ele faz. Isso sim, com certeza. Porque não existe ninguém que é 100% original, né? Ninguém tira do nada, né? Ele fala, né, da importância do Paul Veyne em vários momentos, né, na História da Sexualidade, volume 2, ele fala muito da importância que o Paul Veyne tem, né, na leitura dele da história do que ele chama de afrodísias, né, ou venérea, os prazeres de Afrodite, né, que ele mesmo fala, olha, eu comecei com um projeto de fazer uma história da sexualidade, mas aí quando eu surgiu essa necessidade de pensar outros momentos históricos, eu vi que não existia sexualidade, né? Mas o livro vai continuar chamando História da Sexualidade, mesmo não existindo sexualidade em outros momentos, né? E aí ele fala, né, desses usos dos prazeres, dessas afrodísia, né? Bom, enfim, gente, se vocês tiverem mais uma questão, vamos fazer a última. Eu respondi, Andréa, você que perguntou? Andréa. Foi satisfatório? Às vezes, né, às vezes eu não respondi de forma completa, né? Se vocês quiserem fazer uma última questão para a gente também deixar o César descansar, o professor César descansar, porque a gente sabe como é cansativo falar 2 horas sem parar, né? A gente está indo às aulas até 2 horas, César. É o limite que a gente tem pelo Meet, né? 2 horas. 2 horas e meia no máximo, porque a gente não dá conta, vai ficando muito cansado, né? Sim. Pessoal, quem quiser, então, o certificado, assina a lista, tá? Eu coloquei o link no chat, e aí eu vou fazer o certificado para vocês, a gente faz rapidinho, gera automático, eu mando pro e-mail de vocês, tá bom? O link tá lá no chat. E a palestra foi gravada, e eu vou colocar no YouTube como não listado, a não ser que o professor César queira que coloca público, fica à vontade. Se ele quiser, eu coloco público, se ele não quiser, eu coloco como não listado, e aí só a gente que tiver o link assiste. Tá, César? Depois você me fala o que você quer. Tá bom? O que você prefere?
Você Eu vou quer assistir e ver se eu não falei nenhuma besteira. Então eu vou colocar como não listado. Se você gostar, eu abro para a galera. Tá bom? Falou besteira nenhuma. Nenhuma. Alguém quer fazer uma última questão, professor? Para a gente descansar? Pessoal da Unicentro, obrigada por vocês terem vindo, viu? Foi muito legal, muito bom essa interação com a galera, viu? Da UFSM. Vocês são sempre muito bem-vindos. Vai ter outra palestra do professor Dominique, da FURB, dia 15 de manhã, às 9h30 da manhã. Ele vai falar sobre o conceito de representação. Se vocês quiserem assistir também, o professor Dominique falou que quem quiser assistir, vocês podem falar com o César passa meu e-mail, viu, César? Se eles quiserem assistir, você pode passar meu e-mail para eles que eu passo o link da fala do professor Dominique. Se eles quiserem, a gente faz tudo pelo WhatsApp, me manda. Eu tenho um grupo com eles, eu disponibilizo o link no grupo. Se vocês quiserem, vocês falam professor César, eu mando o link para ele do dia 15, 9h30 da manhã, professor Dominique Santos da FURB, tá? Vai falar sobre representação. Pessoal que é da minha turma, semana que vem o Gabriel ia aqui apresentar o seminário, não vai poder apresentar, e a aula também estava na quarta-feira, porque terça é feriado. Então a gente resolveu deixar essa aula suspensa, e depois em janeiro a gente vê o que a gente faz. Então a gente volta dia 15, tá bom? Dia 15 de manhã, 9h30. Eu mando um e-mail passando todos esses dados aí para vocês, tá bom? Maria Helena, Andréia, Luísa, que não estava mais cedo na hora que a gente combinou, tá bom? Então, dia 15 a gente volta de manhã. Professor, muito obrigada, professor César, tá? Tenho certeza que o pessoal adorou, a Luísa colocou ali no chat, que gostou muito. A gente não tem como bater palma, né? Mas vamos bater uma palma virtual. Em Libras. É assim, né? É assim. Em Libras. Adorei, obrigada, professor César, bom descanso a todos. César, muito obrigada, viu? Vou fazer o seu certificado, então, e mando para você também de palestrante, porque palestrante também merece, né? Eu que agradeço. César, muito obrigada, a gente aprendeu muito com você, viu, hoje? Muito obrigada mesmo. E sempre que você quiser, você é muito bem-vindo na UFSM. Vamos ver se a gente te leva. Eu falei questão de conhecer do Rio Grande, essa região do estado, eu nunca tive. Eu estive em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, né? Lá na Ampul 2007, lá em São Leopoldo, mas Santa Maria eu não conheço. Quero ir lá visitar você, o Fernando, também faz muitos anos que eu não vejo. A Piaf, sua filhada. A Piaf, verdade. Nossa, tem história. Sua filhada, O César é padrinho da minha gata. É uma senhorinha, não é? A Piaf. A Piaf está com 12 anos. 12 anos, é isso mesmo. 12 anos. Ela tomou vacina sábado, fez exame de sangue, tá ótima, belíssima. É pequenininha, né? Ela já era adulta, tinha também de filhotinho, né? Ela tá do mesmo tamanho, ela não cresceu. Beijo, César. Manda um beijo para todo mundo aí na tua casa, viu? Alice, para todo mundo aí. Muito obrigada, descansa, tá? E eu mando o seu certificado em breve. Obrigada mesmo. Aprendemos muito com você. Beijo para todo mundo, gente. Descansa. Todo mundo, para os alunos também que não puderam assistir, eles assistem depois também. Tá, eu ponho como não listado, te mando o link. Se você quiser, a gente deixa depois público, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Bom descanso. Beijo. Se cuidem.